o mundo está destruído de novo. E o cara que é o protagonista acha que isso é uma infelicidade. Ele simplesmente esbarrou em um boss selvagem logo no início. Um boss que estava muito além de seu nível. Mas felizmente, para o protagonista ela é linda e tem um chicote na mão. Mas o rapaz estava mesmo em choque, não importava o que aconteça. Ele acha que está condenado. Era o fim da história e ele ia para os créditos. Mas se ele tivesse mesmo que dizer, tudo começou naquele exato momento. E ele vê uma tela que pedia para que ele completasse o seu personagem, escolhendo a raça e a sua classe. Aquele rapaz é um estudante, ele tem 21 anos e se chama Xia Ye. Naquele ano, um jogo chamado A Vontade da Terra veio para o mundo real. Monstros e NPCs de diferentes grupos chegaram juntos, o mundo estava em perigo. Felizmente, todos os humanos se tornaram jogadores. Todos começaram como novatos e acabaram obtendo poderes para lutar contra os monstros, exceto o Xia Ye. E vamos chamá-lo de Ye para ficar melhor. Mas não, eu não estou falando daquele Ye. O pobre coitado estava sem resposta por ali. Ele realmente não entendia o que estava acontecendo. Um estudante universitário comum que não poderia ser ainda mais comum. Ele simplesmente enfrentou um evento extraordinário em um momento chave. A criação de personagem havia falhado e ele acabou saindo do sistema. De repente, ele estava no mundo. E tudo que ele poderia fazer agora era chorar. Ele percebeu que não conseguia equipar itens. Afinal, sempre que ele tentava, o sistema avisava que ele não podia. Ele não conseguia obter experiência ou subir de nível. Ele nem conseguia abrir o seu próprio painel de atributos. Um ser humano normal não pode sobreviver neste perigoso mundo de jogo, portanto, o Ye se sente desesperado. E é uma pena que ele simplesmente morreu sem conhecer o seu grande amor. Se é que você me entende, vamos deixar isso pra lá. No fim de tudo, o Ye fica um pouco sem graça dizendo para si mesmo que isso não poderia ser evitado. E ele deveria encontrar um lugar seguro para se esconder e descobrir como sobreviver. Felizmente, o inventário dele não estava quebrado. E há apenas algumas poções para novatos. Na situação que o Ye se encontrava, ele precisava ir para uma zona segura. Ele iria se unir contra os jogadores ao seu redor primeiro, até que de repente uma fenda se abre no céu. E o barulho chama a atenção do rapaz, que fica sem acreditar no que está acontecendo. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. E um homem distante do local de sobretudo falava que o fim chegou. Aquele realmente era o Apocalipse. Era uma criatura bastante diferente com a energia fantasmagórica. E o protagonista ficava se perguntando se aquele era um boss selvagem. E o boss realmente era muito bonito. E falava para si mesmo que ali é o lugar para onde o Lorde Demônio descerá no sonho profético. Aquela criatura era a líder dos Reis Celestiais e se chamava Belial. Ela simplesmente estava no nível 97. Era da raça Demônio e era uma líder demônio de classe S. E vendo aquela descrição, o Ye não consegue acreditar que um monstro de classe S estava bem ao lado dele. Mas como ele é um completo idiota, ele ainda acha isso muito legal. Enquanto isso, a Belial ficava olhando para um lado e para o outro, bastante confusa. Até que ela fala para si mesma que ela realmente é uma idiota na estrada. Então ela não tem tanta certeza assim. Ela logo vê uma loja que parece ser uma loja de biquínis e acha que reconhece aquilo. E acredita que o que ela está procurando esteja por ali, seja lá o que for. Ela pega um desenho e fica olhando para ele, falando para si mesma que ela vai esperar o Lorde Demônio descer ali. Ela havia desenhado o Lorde Demônio que apareceu no seu sonho profético, e ela achava o rostinho dele muito lindo. E não ironicamente, o filho da mãe que apareceu no sonho profético dela é igualzinho ao protagonista, exatamente ao Ye. É as mesmas roupas, porém com a cara de Lula Molusco. Ela abraça basicamente o retrato falado que ela havia feito, né? Pensando que ela mal podia esperar para ver o Lorde Demônio. Mas tem um porém, várias pessoas apareceram armadas por ali, e a Belial acredita que essas pessoas indesejadas estão bloqueando a sua visão. E não era só o protagonista que estava frustrado naquele momento. Os jogadores não conseguiam acreditar como isso poderia acontecer, pois um boss apareceu bem quando eles haviam começado. E a Belial, sendo bastante irônica, pergunta para eles se eles não acham que isso é realmente lamentável. E rapidamente, ela ativa sua skill, chamada Território Absoluto, que simplesmente está no nível 27, já para estourar todos os novatos de uma só vez. Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também. O jogo é seu, é? Foi você que comprou os dois, o meu e o seu, que eu não posso jogar? ごめん、あまない。俺は今、お前のために怒ってない。 Rapidamente ela faz daquele lugar um inferno. O efeito daquela skill é praticamente um insta-skill para todos os seres que estejam 10 níveis abaixo do dela. O protagonista fica chocado vendo aquilo. Ele começa a tremer pensando que ele precisa fugir. Mas como a alegria de pobre dura pouco, ela sentiu uma presença ali. E a Belial rapidamente pergunta quem está ali. E pergunta também se ele acabou sobrevivendo do ataque que ela acabou de realizar. Naquele momento, a pobre vida do Ye estava passando diante de seus olhos. De repente, uma skill enorme passa na direção do rapaz. Foi de raspão. Ele realmente escapou por pouco. E a skill vai na direção da Belial, que rapidamente consegue se esquivar. Porém, ela reconhece aquele poder. Era de um cara
cara chamado Roland Lan. E era aquele cara de sobretudo misterioso que havia aparecido anteriormente dizendo que o apocalipse havia começado. Ele fala para Belial que ela ainda é muito temperamental, e essa foi a sua entrada triunfal. Bastante brava, a Belial pergunta se ele tem o direito de dizer isso quando ele destrói o chão logo de início. E o cara era simplesmente galego dos olhos azuis, caras. Ele pede para que a Belial não seja tão violenta. O Roland é de nível 101, cara. Ele é um sumo sacerdote, o mais forte da humanidade. E ele tem o título de Esperança da Humanidade. Naquele momento, ela pergunta o motivo dele estar ali. E ele a responde dizendo que, obviamente, ele está ali para proteger o recém-nascido Lorde Demônio. Porém, embora a profecia tenha mostrado a cena para ele, ele não tem certeza se é este o lugar. Até que ele vê alguns manequins com biquíni e ele se dá conta de que realmente é ali. Sem dúvidas, era ali. Mas a Belial estava muito brava, dizendo para o Roland que ela nunca vai permitir que ele tenha pensamentos sobre o Lorde Demônio dela. E rapidamente ela tenta atacar o galã, que facilmente bloqueia o ataque dela, como se não fosse nada. Enquanto ele sorri, ela fica bastante brava nessa situação. Em seguida, ele pega sua arma, que é chamada de Marca do Limite Sagrado. É uma espada de nível 85. E enquanto eles brigavam, o pobre Ye estava atrás da pedra. Tremendo bastante, ele perguntava para si mesmo quem ele é, e também onde ele está. Tudo que o pobre coitado conseguia sentir agora era medo. Nisso, a Belial pergunta, já com seu HP nas últimas, se o Roland acha que pode derrotá-la. E ela deixa claro que já pode imaginar encontrar o Lorde Demônio em breve. Ficando furiosa, e o sistema dá um aviso, mostrando que o poder de ataque da Belial simplesmente aumentou em 20%. Então, ela dá um salto na direção do Roland, gritando e dizendo que ele deveria morrer. E o Roland sussurrava para si mesmo que ela é uma maluca, e se ela pegá-lo, ele vai se prejudicar bastante. Então, ele vai ter que recorrer a tal tática que ele guardava. E naquele momento, ele simplesmente saca o desenho e mostra para ela. Naquele momento, ela fica de olhos arregalados, sem entender nada. E é isso mesmo que você está vendo, meu amigo. O Roland simplesmente mostrou o retrato falado, né, do Lorde Demônio. Pois naquele exato momento, o retrato falado que ela havia feito tinha voado, então ele acabou pegando. Isso meio que hipnotizava Belial. É o gênero do senhor. O senhor é cis, não binário, o senhor é o quê? Eu sou apaixonado. E o galã de novela se aproveita da situação, dando um soco na cara dela. Eu não sou machista, nem se eu quiser. Machismo é burrice, burrice é coisa de mulher. Mas foi um soco bem dado, viu, camarada? A Belial saiu voando, e ela levava o solo junto com ela. E pra infelicidade do protagonista, ela simplesmente para bem aonde ele estava, atrás da pedra. O pobre coitado não conseguia nem acreditar que isso estava acontecendo. Até que a Belial olha para o retrato e vê que, na verdade, a parte do rosto simplesmente havia sido recortada. E isso foi praticamente o fim para ela. Ela fala que, como sacerdote, o Roland realmente usa truques vergonhosos, pois ele tirou vantagem dos sentimentos puros que ela tem sobre o Rei Lorde Demônio. E ele também modificou o rosto do Rei Lorde Demônio. Ela começa a se levantar, como se fosse uma cena clássica do Goku virando Super Saiyajin. Ela estava sentindo tanta raiva que ela começa a gritar, até que ela se dá conta da presença do Ye ali. E ele estava de olhos arregalados olhando para ela. Ele estava com tanto medo que ele acabou envelhecendo de forma instantânea. E a Belial fica encantada ao vê-lo, achando que é o mesmo rosto do Rei Lorde Demônio. E ela fala que estava esperando por ele. E ele finalmente havia aparecido. Porém, o Roland chega com sua espada e comete o seu ato. Ele simplesmente partiu a Belial no meio, camarada. E o protagonista fica em choque naquele momento. E após o demônio cair no chão, o Roland fala que ela é digna de ser uma das 7 reis da raça demoníaca. E ela até forçou ele a estar em uma situação muito perigosa, visto que a vida dele estava baixa. Porém, ele acha que isso não importa agora, contanto que ele monte uma armadilha. Quando o rei demônio chegar, no momento em que ele pisar na armadilha, ele poderá matá-lo nesse momento. E enquanto ele estava bastante feliz com aquilo, o Ye só faltava ter um treco. E naquele momento, o Roland estava procurando o local específico para colocar sua armadilha, até que ele vê o protagonista atrás da parede. Ele começa a gaguejar bastante, perguntando para o protagonista como ele havia chegado ali, e se ele realmente ficou ali atrás de forma silenciosa. Nisso, ele ativa sua skill de percepção. O nível do Ye era desconhecido, a sua vida era além do limite e não era detectável. O status também era indetectável e o seu título era destruidor. O nível do protagonista estava em 4 dígitos, e o Roland só queria entender como isso é possível. Tremendo bastante, o galã pensa que nessa situação, mesmo que ele tivesse em seu estado perfeito, ele não conseguiria vencê-lo. Ele realmente estava horrorizado. Rapaz, que ladrão! Rapaz, que mentira é essa? Esse cara é apelão! Agora sou eu e você, meu gostoso!
Naquele momento, um flashback passa na mente do Roland, no qual ele iria guiar os próximos jogadores a crescer e finalmente iria lutar com eles para derrotar o Rei Demônio. Ele iria salvar o mundo, pois ele é a esperança da humanidade. Nisso, o Ye se levanta e ele não fala nada, enquanto Roland simplesmente acha que acabou. E na imaginação de Roland, o protagonista simplesmente estava preparando um golpe, e após ver isso, ele acha que o mundo vai ser completamente destruído. Mas na verdade, o Rei Demônio estava com a poção de cura em sua mão. Obviamente, ele estava oferecendo para o Roland, que não estava entendendo, e fica deveras nervoso na frente do Ye. E o protagonista explica que a sua vida está muito baixa, porém, ele só tem aquela poção. Então, ele pergunta para o Roland se ele não gostaria de beber. E ali vemos que o Ye é o Rei Demônio, e ele é o ignorante de sua própria identidade. A área de fusão da Terra e do jogo já atingiu 30% da área da superfície terrestre. Os humanos na Terra despertaram com sucesso como jogadores e começaram a lutar contra monstros. Nisso, vemos um rapaz de terno, dizendo que eles precisavam continuar seguindo o plano, que é ajudar os jogadores a crescer, pois esse é o seu trabalho como NPC. E aquele homem também se perguntava como estava indo o lado de Roland. E um rapaz mais novo responde que o chefão que levou ao nascimento do Rei Demônio foi morto, e desde que eles matem o recém-nascido Rei Demônio a seguir, eles podem vencer isso com facilidade. O rapaz pede para que ele confie no mestre Roland, e ele não precisará se preocupar com nada. E o homem comenta que é como o esperado de Roland, ele foi capaz de criar uma tática de ataque tão inteligente e fazê-la sem problemas que ele realmente não consegue acreditar. Verdadeiramente digno do nome, a esperança da humanidade. Mas naquele momento, eles não sabiam que o Roland só queria morrer. Ele estava ferido e tremendo bastante, enquanto o Rei Demônio estava em seu nível máximo. Nisso, o Rei Demônio, ou melhor, o Ye, pergunta para o Roland se ele não vai beber. Porém, o Roland não consegue entender do que diabos o protagonista está falando. O galã de novela pensa e ao mesmo tempo se pergunta se o protagonista está procurando vingança por seus homens. Ele acha que aquilo que está na mão do Ye é um veneno, mas ele começa a pensar melhor. Afinal, o Rei Lorde Demônio pode facilmente matá-lo, porém, o mesmo quer que ele beba aquele veneno, então deve ser para que ele não morra tão facilmente assim. E na imaginação dele, o protagonista estava falando que ele deveria lutar em agonia, só então ele poderá morrer. E após ter pensado sobre isso, ele acha que definitivamente vai morrer se recusar. Então, ele simplesmente aprimora todos os seus atributos de uma só vez, e rapidamente ele bebe o que tinha naquele frasco, tomando ele com toda a sua força das mãos do Ye. Obviamente, foi muito rude da parte dele tomar aquilo da mão dele daquela forma. E após ele tomar, simplesmente, ele recebe mais 50 de HP. E bastante sem graça, ele se dá conta de que era apenas uma poção normal para iniciantes. E o Ye pede desculpa para o rapaz, explicando que ele só tinha isso na sua mochila. E bastante revoltado, o Roland fala que isso assustou ele pra caramba, e ele acha que o Rei Demônio ousa enganá-lo. Nisso, o protagonista continua, dizendo para o Roland que ele pelo menos conseguiu escapar da morte. Então, ele pergunta para o protagonista o que diabos ele quer, e o protagonista não entende muito bem onde ele quer chegar. Porém, ele fala que na verdade ele gostaria de perguntar uma coisa. Então, ele pergunta para o galã como ele chega à zona segura para iniciantes mais próxima. E o Roland não entende muito bem o que o Ye quis dizer com zona segura. E o protagonista explica que é um lugar onde jogadores de baixo nível com habilidade de luta fraca podem praticar lentamente. E após ouvir ele ter dito isso, o Roland pensa que é isso que o Lorde Rei Demônio está pensando. As zonas seguras têm aventureiros recém-despertadas que irão derrotá-lo no futuro, e ele deve querer matá-los enquanto eles ainda estão fracos, e ele acha que é realmente uma jogada suja e desprezível por parte do Lorde Rei Demônio. Porém, ele se perguntava se o Lorde Rei Demônio realmente achava que ele iria vendê-los apenas para sobreviver. Mas o Roland deixa essa ideia de lado, pois ele acha melhor salvar a si mesmo primeiro. Então, ele leva o Ye, que fica bastante feliz, o chamando de irmãozão e dizendo que ele é muito bom, pois ele o ajudou, enquanto o Roland apenas sentia medo naquele momento. Nisso, ele acena para o protagonista, e ao mesmo tempo pensa que o Rei Demônio é um maldito, e é só ele esperar um pouco para ele voltar para a zona segura e contatar os superiores, pois ele vai usar essa chance para matá-lo. De repente, um monstro imenso aparece no céu. Sem perder tempo, o Roland pega sua espada e destrói aquele monstro imenso com apenas um ataque. Porém, não era só aquele monstro, apareceram diversas vanguardas demônio destrutivo. Sem perder tempo, o galã de novela simplesmente ataca um por um. E o Ye fica surpreso, pois mesmo que o HP do Roland esteja abaixo, ele ainda é capaz de lidar com monstros de alto nível. De repente, um daqueles demônios vai atacar o protagonista. E aproveitando a deixa, o Roland pensa e ao mesmo tempo se pergunta se o Ye vai fazer um movimento, pois caso ele fizesse, eles seriam capazes de reunir informações sobre o seu combate. Porém, o protagonista simplesmente se agarra nele, pedindo para que ele o salve. E de repente, outro monstro pula bem em cima deles. Porém, o Roland é um açougueiro de mão cheia e faz picadinho dele, enquanto o protagonista continua agarrado nele. Naquele momento, o galã pensa que aquela foi uma péssima atuação, e não importa o quão cruel seja o ataque
ataque do monstro. Ele nunca faz um movimento, revelando sua forte confiança no fundo do seu coração. Mas ele também acha que mesmo que o Ie possua uma força absoluta, ele ainda não percebeu que o próprio Roland ainda está destinado a matá-lo. De qualquer forma, o galã de novela acha que a sorte continua ao seu lado. Porém, ele começa a sentir o peso e pede para que o protagonista o solte um pouco, pois ele realmente não consegue se mover. E o Ie pede desculpa para ele por isso. Em seguida, o Ie dá uma olhada no seu inventário e pensa que aquilo foi apenas saqueado de um chefe errante. E a cena volta para alguns minutos atrás, onde a Belial estava partida ao meio, e o protagonista pergunta para o Roland se ele não quer o corpo. E o Roland o responde dizendo que é de bom senso que os NPCs não peguem itens de cadáveres de monstros. E após ouvir ele ter dito isso, o Ie pergunta se ele poderia ficar. E sem entender nada, o Roland responde a ele que sim. E após conseguir todo aquele equipamento, o protagonista pensa que tem um bug na sua conta e é uma pena que ele não pode usar. Porém, o protagonista tenta manter um bom ânimo, pensando que agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele deveria encontrar uma maneira de sobreviver primeiro. Até que ele vê o Roland sendo atacado por diversas criaturas. Com os olhos brilhando, ele acha que aquilo é muito legal, e ele queria apenas um dia crescer e ser forte igual seu irmãozão, que é a maneira que ele se refere ao próprio Roland. Volta pra frente, homem! Me abandonou, o cara me abandonou! Morreu, Ele me morreu, abandonou! Filho da puta! Vagabundo, seu merda! De novo! De novo, ele me abandonou de novo! Após ter derrotado aquelas criaturas e se sentir um pouco cansado, o Roland fala para o protagonista que aquela é a zona segura. E o Roland fica surpreso naquele momento, pensando que aquela é a zona segura. Aquele local era da Universidade Kankian, de nível 1 a 10, no Distrito da Paz. Mas o protagonista não gosta nem um pouco disso, pois aquela era a universidade no qual ele estudava. Em seguida, a cena muda para um local, onde o demônio dizia que Belial falhou e acabou morrendo. E a outra criatura que estava ouvindo comenta que isso é terrível e agora as coisas estão realmente ruins. Uma diabinha de cabelos vermelhos comenta que eles precisam enviar outra pessoa para encontrar o Lorde Demônio que nasceu. E a entre aspas anjinha comenta que apenas Belial viu a aparência do Lorde Demônio no seu sonho profético. E esse é o problema, pois só ela reconhecia. E se até ela estava com problemas, então ela queria entender como eles poderiam encontrar o Lorde Demônio. E o nome daquela pseudo-anjinha, que tinha chifres, é Babilônia. Ela é um demônio de nível 102 e é a líder. Ela também é dos 7 reis celestiais, igual a Belial. Porém, uma demônia de cabelos azuis chega no local, dizendo que elas não deveriam entrar em pânico. Aquela demônio dos 7 reis celestiais se chama Mammon. Ela está no nível 84 e é a líder demônio de classe S. Ela explica que Belial havia deixado uma pista antes de partir, e contanto que eles confiem naquilo, eles poderiam reconhecer o Lorde Demônio. E era aquele maravilhoso retrato falado, para não dizer o contrário, que ela havia feito. Pelo visto, ela fez cópias daquilo. A Babilônia fala para a Mammon que ela chegou na hora certa, e a Mammon pergunta se havia acontecido alguma coisa. E a Babilônia explica que, de acordo com o demônio informante, Roland matou Belial e deixou o local de nascimento do Lorde Demônio. Ele está indo em direção à zona segura do armazém e tem uma pessoa com ele. E a Mammon pensa que isso quer dizer que a pessoa que ele está atrás pode ser o Lorde Demônio. E a Babilônia, após ouvir ela ter dito isso, comenta que o demônio informante havia enviado a aparência da pessoa. E era uma foto terrível do protagonista. E a Babilônia jura de pé junto que é assim que ele se parece. E após a Mammon dar uma breve olhada, ela se dá conta de que não é nada parecido. Então ela dá as costas dizendo que isso é muito bom e pelo menos isso prova que o Lorde Demônio não foi capturado pelo Roland e está seguro. A Mammon deixa claro que não há tempo a perder. Eles deveriam reunir as pessoas que podem se mover. Eles deveriam encontrar o Lorde Demônio assim que possível. Nisso, o protagonista estava bastante empolgado, perguntando se aquela é uma zona segura. E ele estava impressionado, pois tinha muitas pessoas por ali. E o Roland, ouvindo ele ter dito isso, pensa que a atuação do protagonista é realmente excelente. E ele também se perguntava se um cara hipócrita como ele realmente não fazia ideia do que vai acontecer a seguir. Então ele explica que aquele armazém da cidade universitária é uma grande armadilha. É uma zona segura, protegida pelos deuses, com um dispositivo de sistema chamado Bird Gang, que pode selar todas as habilidades dos monstros. Não importa o quão poderoso o monstro seja, ele será um peixe em um barril. Isso é determinado pelas regras do jogo. Então, assim que o protagonista pisar na zona segura, ele poderá controlá-lo e matá-lo. Então, o Roland estava bastante ansioso por isso. Ele pensa que o Ie vai morrer por conta de sua arrogância e ignorância, e ele, como o profeta havia dito, será um herói que lidera os jogadores para matar o Rei Demônio. E de repente, a cena muda para o protagonista junto com o Roland do lado dos dois NPCs. E um dos NPCs pergunta se não é o herói Roland que irá liderar os jogadores para derrotar o Rei Demônio da profecia. E ele também comenta que não esperava uma visita do Supremo Roland, e é realmente uma honra tê-lo por ali. Ele também comenta que escutou que o Roland foi ao local do nascimento do Rei Demônio, para que pudesse destruí-lo ainda que ele estivesse no berço.
começo. Então, o NPC gostaria de saber como foi, mas o Roland estava desesperado, pedindo para que aquele NPC faça silêncio, enquanto o NPC continua, perguntando se ele havia destruído a criatura maligna e a deixou em pedaços. E nisso, o IE fala para aqueles dois NPCs que então, na verdade, o seu irmãozão é esse tipo incrível de pessoa. E o NPC pergunta para o IE, o chamando de jovem, se ele só havia percebido isso agora. Ele deixa claro que o Roland é a esperança de Mankin. Ele explica, falando em voz alta, que na profecia, o Roland irá liderar os jogadores e juntos eles vão matar o Lorde Demônio. Até que o outro NPC fala para o Roland que o ferrolho já foi concluído na zona segura. E então ele pergunta para o Roland se ele sabe sobre o ferrolho, o que pode selar. Porém o Roland dá um pulo, falando para aquele cara não prolongar ainda mais a conversa. Ele começa a sacudir o NPC, perguntando se eles estão todos ansiosos para trazerem a destruição para aquele mundo. Nossa, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom. Você fala demais, gurizão, você fala demais. Enquanto o IE não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Rapidamente, o Roland faz o protagonista ir para aquele campo para que ele fique enfraquecido e possa ser atacado. E após ele alcançar aquele campo, o Roland grita dizendo que ele deveria sentir o imenso poder do sistema. Porém, o protagonista não entende o que ele quis dizer com o poder do sistema. Mas para a infelicidade do galã de novela, não aconteceu nada. Então, tudo que ficava na cabeça dele era o porquê que isso estava acontecendo. E na verdade, não é que não aconteceu nada. Nisso, o Roland se perguntava se talvez a existência do protagonista realmente é algo que nem mesmo o sistema pode restringir. E nisso, o IE comenta que então esse é o poder do sistema. E após ele ter dito isso, o Roland fica um pouco preocupado. E naquele momento, o protagonista acreditava que a conclusão seja que a zona segura é protegida por um sistema que possui um poder absoluto. Então, uma vez que ele esteja ali, ele estará seguro. Então, com um sorriso no rosto, o IE comenta que isso deixou a sua cabeça aliviada. Desesperado vendo aquele olhar maquiavélico, o Roland pergunta para ele o que ele vai fazer, até que uma explosão simplesmente acontece. E todos que estavam por ali ficam bastante assustados, se perguntando o que aconteceu. E o NPC comenta que ele acredita que o servidor deu lag. E um dos NPCs pede para que o pessoal fique tranquilo, pois aquela é uma zona segura. Eles estão protegidos pela proteção do dispositivo do sistema chamado Burt Gang. E enquanto eles estiverem dentro do alcance, aquela coisa irá protegê-los. Eles estão absolutamente protegidos agora. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Porém, ele não pôde deixar de reparar e se pergunta se aquela torre de aço tinha aquele formato antes. E o outro NPC comenta que na verdade ele não se lembra, e isso é bastante esquisito. Porém, o NPC comenta que de qualquer forma, eles não deveriam ficar com medo, pois a esperança deles, o maior poder de combate da humanidade, Roland Lee, também está ali. Então, ele pede para que o Roland dê algum incentivo para o pessoal. Porém, o Roland praticamente estava em colapso naquele momento, se perguntando se aquele maldito é tão terrível assim, e obviamente ele estava se referindo ao protagonista. Para curvar o sistema em um formato de coração, ele acha que isso só pode ser uma maldita piada. E na verdade, o que tinha acontecido é que ele havia tentado usar o Burt Gang para punir o protagonista com o poder do sistema. Porém, ele simplesmente o deu um golpe bem pesado, e ele foi moído até não sobrar nada, acabou tomando hit kill. Então, ele estava bastante frustrado vendo que aquela é a diferença de seus poderes, mas obviamente isso tudo não passa de um fruto da imaginação do próprio Roland. E ele acha também que talvez eles apenas devam se render. E vendo o Roland num estado deplorável, o protagonista pergunta se ele está bem, e comenta que ele havia escutado que é apenas um lag e não tem nada de errado. Se você começar a encher o saco, começar com palhaçada, com brincadeira, eu falando com você fica na sua, pode crer? Nisso, ele tenta dar um apoio para o Roland, pedindo para que ele se recomponha. Com um sorriso no rosto, o IE fala para o mesmo que ele é a esperança da humanidade, então ele não poderia ficar com medo, deixando claro que o jogo apenas começou. E chorando, o Roland se dá conta de que realmente é apenas o começo. Então, bastante irritado, ele pergunta para o IE o que ele quer. Porém, o protagonista não entende muito bem, e ele começa a pensar e ao mesmo tempo se perguntar se o Roland quer dar missões e recompensas para ele. E agora, o IE acredita que ele foi tocado com apenas algumas simples palavras de encorajamento. Então, ele pega na mão do Roland e comenta que ele tem um pedido. E isso deixa o Roland completamente sem graça. E ele explica para o Roland que ele precisa aprender habilidades de produção se ele quiser sobreviver na zona segura. Porém, o galã de novela não entende nada. Nisso, o Roland pensa que ele havia imaginado que o IE teria algum pedido assustador, mas ele apenas quer aprender habilidades de produção. E o protagonista continua, dizendo para o Roland que na verdade, ele gostava de histórias de herói desde que ele era uma criança, e ele também se fantasiava em se tornar um herói. Mas devido a uma anormalidade na conta, ele era um pouco confuso. Mas já que o destino organizou o encontro deles,
Agora ele acredita que o destino não quer que ele desista. Então, é por isso que ele não pode se desencorajar. Mesmo se ele levar a rota da produção, ele vai dar o seu melhor para ser um herói. E o Roland fica cada vez mais confuso com toda aquela história que o Ye está dizendo. Com um brilho nos olhos, o protagonista pergunta para o galã de novela se o mesmo está disposto a guiá-lo. E naquele momento, o galego de olhos azuis acha que o protagonista é deveras estranho. Em seguida, a cena muda para o mentor da habilidade de culinária, que se chama Hire. E o Hire comenta que um tampinha que nem ousa lutar quer aprender habilidades de produção e pegar uns atalhos. E a mentora da habilidade de primeiros socorros, chamada Lim Bim Bim, pergunta quem iria querer lutar contra monstros se fosse tão fácil. E ela continua, perguntando para o protagonista se ele acha que as habilidades de produção irão dar algum dinheiro. Ao invés disso, é preciso gastar muito dinheiro nas habilidades de produção. E o Hire explica que um jogador comum normalmente é cuidadoso para controlar os gastos quando começam. Eles podem ganhar 10 moedas de prata em algumas horas, mas isso só é o suficiente para aprender uma habilidade de produção elemental. E o protagonista explica para aquele homem que na verdade ele só tem aquilo. E os dois acabam vendo que ele tem 10 moedas de ouro. Então o Hire rapidamente muda o seu comportamento, dizendo que o Ye é o chefe e pede desculpa por isso. Enquanto a Lim Bim Bim comenta que ele tem uma coisa que pode fazê-lo ganhar muito dinheiro desde o começo. Mas eles são NPCs com regras e eles não vão agradecê-lo só porque ele é rico. A Lim Bim Bim também comenta que esse tanto de dinheiro é o suficiente para aprender as habilidades, mas é ineficiente se ele quer aumentar sua proficiência rapidamente. E ele não pode obter lucro se não poder aumentar a proficiência de suas habilidades de produção. Agora que os dois mundos estão fundidos por um curto tempo, todos são iniciantes e os recursos estão acabando. Ela também explica que os materiais necessários para melhorar as habilidades de produção não existem no mercado, e ele só consegue comprar isso de um NPC se ele quiser melhorá-lo com vontade. Para ela, isso significa jogar dinheiro fora, é um pouco caro. E o cozinheiro comenta que ao invés disso, o protagonista deveria usar o dinheiro para comprar um equipamento e subir de nível rapidamente. Com esse tanto de dinheiro, ele pode escolher qualquer equipamento do melhor nível atual. Porém, um pouco sem jeito, o Ye explica que na verdade ele tem os seus próprios motivos. Então ele olha para o futuro da humanidade e fala que não tem outro jeito, e isso deixa o Roland frustrado. O galã de novela queria saber o motivo que o Ye estava olhando para ele, até que ele se dá conta e fica se perguntando se o protagonista realmente queria o seu dinheiro. E ele acha que um soldado preferiria passar pela morte do que pela humilhação, e ele não pode mais suportar isso. Então ele rapidamente pega um saco de dinheiro e fala para o protagonista que ele só trouxe este tanto com ele. O Ye pega e comenta que não é como se ele quisesse pegar dinheiro emprestado, porém ele aceita de bom grado. Ele havia recebido 17 moedas de ouro e 3 moedas de prata, mas ali Bim Bim deixa claro que ainda não é o suficiente. Nisso, o Ye olha para o Roland novamente. Ele olha diretamente para os seus olhos, olhando para o seu próprio sobretudo. Ali Bim Bim já fala para ele que na verdade isso não é o suficiente. Tremendo, ele oferece a sua espada, que vale bastante ouro, e mesmo assim, ali Bim Bim deixa claro que não é o suficiente, enquanto o pobre coitado já estava tremendo bastante. Ele simplesmente fica apenas de cuequinha, e mesmo ele ficando liso, sem nada, dinheiro ou roupas, Ali Bibi ainda diz que na verdade ainda não é o suficiente, e a habilidade de produção mais baixa é equivalente a uma habilidade de combate Rank C. Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Não compensa treinar elas no começo. E o cozinheiro pergunta para o Roland se ele tem algum tipo de relógio valioso. Ou seja, aqueles dois NPCs estavam tramando para deixar o pobre coitado liso. E o Roland, com cara de espanto, comenta que aquele é um presente de maior idade que o seu pai havia lhe dado. E ali Bim pergunta para o protagonista o motivo que o Roland o trata tão bem, pois ela está chocada. E também, ela pergunta se o galã de novela pensa que o Ye tem algum tipo de potencial. Afinal, agora ele estava com o relógio do legado da família Lee. E o Ye não sabe muito bem o que dizer, mas ele estava bastante feliz naquele momento. E ele explica para Lee que ele havia dito que também queria ser um herói. E então, o Roland começou a apoiá-lo. Porém, ele nunca esperaria que iria chegar a esse nível. E isso é realmente muito emocionante. Enquanto o Roland preferia morrer ouvindo toda aquela baboseira, ele só estava com medo do Lorde Demônio. A esperança da humanidade agora havia começado a odiar o mundo. Nisso, o protagonista fala que está tudo bem e ele vai pensar numa solução pro dinheiro. E ali Bibim fala para o rapaz que se ele quiser fazer grana, ele poderia ir na loja de NPC ali. No início,
os jogadores novos geralmente vendiam itens para eles. Em seguida, a cena muda para o centro de trocas, a loja do sistema, e tinham diversos itens bastante esquisitos por ali. Aqueles itens estavam sendo apresentados por um jogador, e o NPC fala para ele que ele tem muitos equipamentos legais. O rapaz fica surpreso e pergunta por quanto ele poderia vender aquilo, e o NPC fala que aquilo tudo vale 1 prata e 20 cobres, e o rapaz fica muito bravo, pois é muito pouco. Ele sai dali chorando, se perguntando como alguém pode jogar isso se é tão difícil, enquanto o Ian entra e fica olhando ele chorando. Nisso, o protagonista pensa que não importa como o mundo muda, o desafio principal sempre é o dinheiro. Nisso, ele fala para o NPC que ele tem algumas coisas para vender, e o NPC o responde dizendo que está tudo bem e pede para que ele coloque na mesa para que ele possa dar uma olhada. E ali estava todos os itens que na verdade eram do Roland, e o NPC fica chocado naquele momento, pois todos os itens são de grau S, e ao mesmo tempo ele sentiu uma impressão que já tinha visto aquilo em algum lugar, sendo que o pôster do próprio Roland estava ao seu lado, até que ele se dá conta de que na verdade ali está todo o equipamento do Lord Roland, e o Ie deixa claro que tem mais, então ele simplesmente mostra a roupa da Belial, e o NPC fica com vergonha naquele momento, pois ele pensa que o design é bem bonito. Sem muita cerimônia, o protagonista pergunta para aquele cara por quanto ele poderia vender aquelas coisas ali. E o NPC explica que aqueles dois são itens não identificados e eles precisam ser avaliados. Então, ele usa sua habilidade de avaliação. E os itens que ele tinha mostrado da Belial eram de grande valor. O NPC fica se perguntando como isso pode estar acontecendo com os seus olhos saltando. Ele simplesmente abraça a roupa da Belial como se fosse uma coisa incrível. E comenta que aquele é um item super raro. Então, ele oferece para o protagonista 680 ouros. Ele explica que aquele item é o tão cobiçado traje da formatura e seu verdadeiro valor é incalculável. O protagonista rapidamente fica entusiasmado, porém, o velhote aconselha ele a não vender isso, e ele não entende muito bem. E o NPC explica que se ele acabar comprando aquele equipamento, ele basicamente é recolhido pelo sistema e deixa de existir. E o protagonista fica frustrado, pensando que também parece que não pode ser trocado com outras pessoas. E o NPC tenta explicar para ele que ele poderia ficar com aquela roupa. Ele simplesmente estava falando para o rapaz ficar com a roupa da Belial, que é uma roupa feminina. E se o protagonista vestisse a roupa usando um salto, ele poderia ter um poder muito alto com isso. E também teria muito glamour, ia ser invejado por incontáveis pessoas. Mas o protagonista fica completamente incrédulo com tamanha besteira que ele está ouvindo por parte do NPC. Ele não está afim de usar a roupa da Belial. Ele simplesmente vende e não está nem aí para o que aconteceu. E agora, ele simplesmente tinha 955 ouros, e isso o deixava bastante feliz. Naquele mundo fundido com o jogo, para algumas pessoas, o objetivo é derrotar o boss final e salvar o mundo. Para algumas pessoas, o objetivo é dominar a arena, ficando no topo entre os jogadores. Já outras pessoas, o objetivo é explorar mapas e descobrir possibilidades infinitas. Obviamente, existiam aqueles jogadores que eram gananciosos e queriam criar um império. O protagonista havia conhecido um novo termo, chamado Time Ouro. O chamado Time Ouro significa pagar para alguém levá-lo numa masmorra em equipe. Dessa forma, quem não tem poder de combate pode participar da luta contra o boss final. E naquele momento, o protagonista estava imaginando a si mesmo indo até o Rei Demônio, e simplesmente sem usar sequer uma espada, ele derrota o Rei Demônio. E então todos ficavam venerando o rapaz, pois ele havia matado o Rei Demônio e ele era o herói chamado Ie. Ele pensava que essa era a sua jornada de herói, um caminho que, enquanto tiver dinheiro, será tranquilo. Então é isso que ele quer, a jornada do herói. É isso que ele quer seguir. Ele também pensa em quando ele tivesse o seu grupo, no qual as pessoas iam ficar lutando enquanto ele estava numa boa comendo. E só de pensar naquilo deixava o protagonista cheio de expectativa para o futuro. Enquanto ele simplesmente estava tentando ter proficiência com comida, ele saía queimando tudo. Nisso, ele acaba tendo aviso de que está cheio. O cozinheiro pergunta para o Ie como andam os progressos, e ele o responde dizendo que está cheio. E o cozinheiro pergunta se ele realmente já encheu as skills básicas. E ele explica que o próximo estágio é o intermediário. Dali pra frente, vai ficar difícil de verdade e ele deveria se preparar. Porém, o protagonista simplesmente ignora ele, passando direto dizendo que até as skills mestres estão cheias. E o cozinheiro fica completamente incrédulo após ter ouvido isso. O Ie estava bastante empolgado. Daqui pra frente, o Rei Demônio, com o objetivo de derrotar a si mesmo, começou a agir. A missão do NPC é para auxiliar os jogadores em seu crescimento, e a missão do jogador é derrotar o Demônio Supremo. Simplesmente sobreviver nesse mundo já não é mais uma tarefa fácil. E o protagonista naquele momento considera ter tido sorte por ter começado assim. É um golpe de sorte dos infernos, literalmente. Agora ele pensa que tem aquele assunto importante que precisa ser resolvido. Mas enquanto ele ficava refletindo, um homem dentro do ônibus gritava, perguntando
perguntando se ele vai entrar ou não, pois ele já está de saída. E o protagonista fica muito frustrado, respondendo o motorista, dizendo que ele já está indo. Em seguida, ele havia chegado ao seu destino, o salão de encontro de times. Ele já ouviu falar que os membros do time deles já estão no nível 15, e ele acha que aquilo é muito alto. Até que um rapaz chega, e ele estava usando a jaqueta amarela. Ele fala que já que os suprimentos chegaram, eles deveriam ir embora. O seu nome é Ki Haoran, e a ocupação dele é aprendiz de ladino. Ele está no nível 16, e ele está no segundo em ranking de poder de combate. Nisso, uma garota fala que é difícil demais lutar contra monstros que estão acima do nível deles, e é melhor ter mais uma pessoa no grupo para terminar isso mais rápido. Ela pergunta para o seu capitão, que é o Ki Haoran, o que ele acha. E aquela mulher se chama Lu Jiu. Ela é um aprendiz de atirador no nível 15, e seu ranking de poder de combate é o terceiro. O Ki Haoran a chama de idiota, e explica que adicionar mais uma pessoa significa dividir XP entre mais gente. E ele já havia feito as contas, 4 pessoas é o melhor. Naquele local também tinha uma garota chamada An Liu, e ela é um aprendiz de assassina. O seu nível estava oculto, e ela não era de muitas palavras. Nisso, o Haoran abraça uma garota, pedindo para que eles se lembrem que, para um time profissional, eficiência é o mais importante. E claramente, se qualquer um delas ficar para trás, ele joga fora e vai arrumar outra, mesmo que isso seja sua própria irmã. Nisso, a garota de cabelos castanhos fala para ele que vai se esforçar ao máximo e pede para que, por favor, ele não demita ela. O nome daquela garota é Xiao Yuan. Ela é uma sacerdotisa de nível 15 e está em quarto no ranking de poder de combate. Em seguida, eles saem. Porém, algo chama a atenção. No painel do Haoran, o Ye estava pedindo para entrar no seu time. E o Haoran fica muito sem graça, pensando e ao mesmo tempo se perguntando de onde veio esse bobão que está querendo grudar nele. Rapidamente ele recusa. E após recusar, aparece novamente um pedido para entrar no time. Ele acha isso extremamente irritante e recusa. Mas ele acaba sendo rodeado por pedidos para entrar no seu time. E ele fica bastante frustrado naquele momento. Então, com um sorriso malicioso no rosto, o Haoran pensa que isso é uma surpresa e acredita que o protagonista não aparenta ser tão perspicaz. E após ele recusar diversas vezes, ele recebe a notificação de que o Ye quer negociar com ele. Então ele concorda, pois ele gostaria de ver qual é a gracinha que o Ye vai querer fazer. Naquele momento, o protagonista estava tentando negociar 10 moedas de ouro. E após ter visto aquilo, o Haoran fica completamente chocado. Ele não conseguia acreditar que estava vendo 10 moedas de ouro. Ele não imaginava que isso fosse possível. O Haoran pensa que ele só conseguia economizar 2 ouros e 57 pratas no total com todos os seus recursos de cálculo. Então ele se perguntava como aquele cara conseguiu ter 10 moedas de ouro agora. E ainda mais, isso é um presente para ele. Pelo desfoque de recursos nos níveis baixos, aprender técnicas de combate exigia cálculo criterioso. Suas habilidades-chave precisavam ser priorizadas. E 10 moedas de ouro eram bastante para o Haoran aprender todas as técnicas de combate atualmente e preparar um conjunto completo de equipamentos de qualidade superior. A velocidade de level up e a progressão pode ser 5 vezes maior do que é agora. Então, ele ficava se perguntando como é possível alguém dar 10 moedas de ouro para ele. Nisso, ele pensa que o que é ainda mais estranho é que realmente existe alguém nesse mundo capaz de ter 10 moedas de ouro. Então, ele se perguntava se ele é o jogador ranqueado em primeiro, ou talvez seja um novo tipo de golpe. Ele ficava se perguntando se deveria recusar ou aceitar, mas a ganância fala mais alto. Ele não iria recusar aquelas 10 moedas de ouro. Então ele aceita. E então ele começa a tremer, pois ele realmente recebeu 10 moedas de ouro. E as garotas ficam sem entender nada naquele momento, pois o cara só faltava endoidar na frente delas. Em seguida, o Ye pediu para entrar no time dele novamente, e ele fica com um sorriso no rosto. Em seguida, ele pergunta para o protagonista se está certo que ele quer dizer que o grupo dele deveria levá-lo de volta para casa para pegar uma coisa muito importante. E o Ye responde dizendo que é exatamente isso. Ele explica para aquele grupo que ele havia perguntado para os guardas, e aquele lugar agora é ocupado por tucossauros do esgoto de nível 18. Então, ele não pode ir sozinho. Ele tem que contratar alguém para levá-lo. E após ouvir o Ye ter dito isso, a Lu Jiu comenta que isso não faz sentido algum, e deixa claro que eles estão indo atrás do ranking. Eles não têm tempo para fazer caridade. E de repente, o Haoran aparece de maneira fantasmagórica do lado dela, perguntando desde quando ela ficou tão sem coração. E a Lu Jiu fica sem entender nada, perguntando do que diabos ele está falando. E se comportando de uma maneira completamente diferente, o Haoran pede para que elas se lembrem. Para um time profissional seguir em frente, a eficiência é o mais importante, então eles aceitam a missão. E a Lu Jiu ficava em choque naquele momento, se perguntando quem é ele. Em seguida, enquanto caminhava, a Lu Jiu pergunta para o Haoran como eles poderiam aceitar uma missão dessas se a equipe deles está no topo da lista. E sem fazer cerimônia, ele pede para que ela dê uma olhada naquilo. E ela fica espantada com o tanto de dinheiro que tem ali. A Lu Jiu pergunta para o Haoran se é aquele anão fraquinho ali que deu todo esse ouro. E em outras palavras, ele tem um tesouro que quer pegar de volta, mesmo que tenha que pagar a grande
grande quantia de 10 moedas de ouro. E o Haoran responde dizendo que é exatamente isso. Deve ser um tesouro muito bom, pelo menos é isso que ele imagina. Nisso, a garota de cabelos castanhos pergunta se eles estão falando em roubar o tesouro do rapaz. E o líder do grupo a responde dizendo que tem certeza que esse tesouro vale mais que 10 moedas de ouro. E se eles pegarem, vai aumentar a sua força. E o Haoran comenta que ele também vai matá-lo só para garantir. Afinal, ninguém vai reclamar de um bônus. E a Juliu comenta que ela não tem nada contra. Então, o rapaz pergunta para Anliu o que ela acha disso. E a Anliu responde dizendo que por ela está tudo bem. Mas a garota de cabelos castanhos fala que ela é contra eles fazerem isso. Mas o Haoran responde ela de forma bastante direta que na verdade ninguém liga para a opinião dela. E isso deixa aquela garota de cabelos castanhos completamente machucada. Com um sorriso psicodélico, ele fala que a caçada começou. E após matarem diversas criaturas ali, o Haoran pergunta para o protagonista se aquele é o lugar. E o Ye responde dizendo que sim. Ele comenta também que ele mora no 6º andar daquele prédio. O Haoran responde dizendo que está tudo bem e pede para que ele não se preocupe, pois mesmo que os monstros sejam de nível 18, a equipe deles é profissional. Então eles vão mantê-lo seguro. E enquanto eles caminhavam, o protagonista estava bastante apavorado. A garota fala que tem algo errado ali, explicando que desde que eles entraram naquele prédio, ela tá com um pressentimento muito esquisito. E aquele era o prédio Li Jin, e era uma masmorra de nível 25. A garota acha que eles deveriam esquecer de qualquer forma. E o Haoran não gosta nem um pouco, perguntando se ela está querendo dizer que entende mais do jogo do que ele mesmo. Ele também fala que se ela não sabe de nada, deveria ficar quieta e apenas seguir. E ela vai morrer sozinha ali se ela quiser atrapalhar. Até que eles chegam ao apartamento 606. Então, o protagonista agradece a eles, dizendo que eles são muito confiáveis. E o Haoran fica bastante curioso, perguntando onde está e pede para que o chefinho corra lá e pegue tuas coisas. E quando o protagonista estava colocando a chave na maçaneta, o maldito Haoran simplesmente tenta apunhalá-lo pelas costas. Porém, um monstro imenso surge no local, atrapalhando o plano do Haoran. Era um monstro de rank A, um rato gigante mutante do esgoto, e ele estava no nível 22. Rapidamente ele desvia do ataque e pede para que todos desviem. O Haoran não entende o motivo de ter um monstro de rank A nível 22 por ali. E naquele momento, a garota se pergunta onde está o protagonista. E o pobre coitado estava simplesmente caindo no buraco. E todos ficam sem graça naquele momento. Enquanto o Haoran acha que aquilo é divertido. Rapidamente, a Anliu pula, dizendo que vai socorrer o rapaz. Isso deixa o Haoran frustrado, pois isso era exatamente o que ele queria que acontecesse. Ele não precisaria matar o Ye, pois ele já estaria morto por si só. Nisso, a Ludil fala para o chefe que eles estão com um problemão por ali, que era aquele rato imenso. A Ludil continua, dizendo que de modo geral, com um trabalho em equipe e cooperação adequada, 3 jogadores mal conseguem matar um monstro de rank A do mesmo nível. Então, ela tem certeza que é muito arriscado, e o tesouro está bem na frente deles. Eles perderam muito tempo sem nenhum ganho e agora a liderança arduamente conquistada está em perigo. Ela fala para o líder que eles não podem parar e deveriam prosseguir logo. Mas para o Haoran, algo diferente estava acontecendo com aquele rato. E ele estava certo. O rato estava morrendo de medo do Rei Demônio. Até que o rato olha para um lado e para o outro e fica procurando o Lorde Rei Demônio, pois ele sumiu. Até que o rato olha para o buraco e vê que o Rei Demônio havia caído. E isso obviamente agora é uma fonte de preocupação. O Ye estava caindo e perguntava para si mesmo se ele realmente vai morrer. E as suas lágrimas caíam junto com ele. E ao mesmo tempo ele pensa que se ele morrer, poderá despertar algum tipo de sistema. É assim que sempre está escrito nas novels. Até que ele simplesmente cai de maduro no chão. E então ele olha para suas mãos, dizendo que ele simplesmente não morreu e também não doeu nada. E ele também obteve o título de garoto caído. E esse título é obtido quando cai de uma altura de 20 metros e não morre. Então ele olha para cima e pergunta para si mesmo o que ele deveria fazer agora. Mas ao mesmo tempo, ele acha que deveria esperar os jogadores virem e o salvarem. De repente, aqueles ratos imensos aparecem ao redor dele. Eles estavam muito felizes em vê-lo. Até que a Anliu simplesmente ataca todos eles de uma só vez. E o pobre coitado começa a tremer mais do que bambu. Ela pede para que ele não tenha medo. Ela fala que ali é perigoso, então ele deveria tomar cuidado. A garota dá uma averiguada e vê que é uma parede de ar, e eles não podiam subir dali. Ela fala para o rapaz que eles vão ter que encontrar outro caminho de volta, e ele pergunta o que ela acha daquelas escadas. Então, ela fala para ele que ele vai guiar o caminho, e ele fica bastante assustado com isso. Então, ela pergunta se ele quer que um assassino vá na frente, e deixa claro que dessa forma, ela não seria completamente um mistério. Ela comenta que em um drama romântico, ele conhece o enredo do romance. Porém, o rapaz deixa claro para ela que ele não sabe do que ela está falando. Ele começa a caminhar dizendo que deveria deixar para lá e pede para que ela apenas o proteja. Enquanto ele caminhava, ela ficava rindo por dentro, pensando que os homens são criaturas estúpidas. E contanto que ela aja de maneira fofa, ele ficará de costas para ela sem qualquer defesa. Ela também pensa que ele vai se arrepender quando morrer sabendo que o verdadeiro objetivo deles era pegar o tesouro. De repente, ela tenta fazer um ataque surpresa. Enquanto ele estava dando uma olhada
enfiada no seu inventário. De repente, ela acaba dando uma facada no frango que estava na mão dele. E ela fica bastante surpresa, pensando e ao mesmo tempo se perguntando se o Ye havia bloqueado o golpe fatal dela com apenas um frango assado. Nisso, o protagonista fala para ela que ele fez muito enquanto melhorava suas habilidades de produção antes. E ele não pôde deixar de notar que o HP dela não está cheio, então ele pede para que ela tome aquilo para restaurar o seu HP. E vendo a faca enfiada no frango, ele simplesmente não desconfia de nada, perguntando para a garota se a faca que ela está em mãos é para aquele frango. E ela rapidamente dá diversos mortais, criando a distância entre os dois. Ela pensa que tem algo de errado naquele cara, pois ele parece um anão fraco, mas ele tem 10 moedas de ouro e skills de culinária. Isso realmente é muito suspeito, ela tem razão. Ela também pensa que o frango assado que ele cozinha pode ser usado como escudo para bloquear os ataques dela. Aquela garota assassina simplesmente tem o mesmo espírito que o Roland. Ela acredita que o protagonista deve ter um segredo enorme. Ela tem que ter cuidado, aquele frango assado pode ter sido envenenado. Há algum tipo de veneno que fará com que ela seja uma marionete caso tente comê-lo. Ela acha que não deveria comer aquilo, mas ela já estava comendo. E o protagonista pergunta se estava bom. Até que ela se dá conta do que aconteceu. Cheirava tão bem que ela não conseguiu se conter. E ela fica muito preocupada naquele momento. E pelo simples fato de ter comido um franguinho frito, ela simplesmente sai do nível 16 e vai parar no nível 21. Ela também teve uma progressão de carreira, saindo de assassino iniciante para assassino. Completamente incrédula, ela fica olhando para aquele frango, se perguntando que diabos tem dentro daquele frango. Ela acha que a carne foi claramente modificada. Parece que o Ye colocou o suco naquele frango. E olhando para o protagonista, ela pensa que ela é uma assassina profissional que jurou perseguir os jogadores mais fortes. Uma pessoa com esse tipo de poder é muito mais poderosa do que aquele idiota do Kim Haoran. De repente, ela começa a se curvar para o protagonista, dizendo que ela será sua subordinada de agora em diante. Ela fará o que ele quiser, mas o pobre coitado fica bastante assustado. Ele pensou que ela era algum tipo de criança. E um pouco sem graça, ele fala para ela que não quer que ela retribua, apenas o proteja. Afinal, não tem como ela protegê-lo se o HP dela não estiver cheio. E ela pergunta se é realmente para protegê-lo. E o rapaz a responde dizendo que sim, e deixa claro que afinal, ele é o chefe dela. E naquele momento, ela fica de olhos arregalados. E parece que agora ela estava gostando muito dele, pois ela iria protegê-lo e fica com os corações nos olhos. Em seguida, a cena muda para o Haoran atacando o rato de esgoto gigante mutante. O rato de esgoto gigante mutante acaba caindo no chão. E agora, o rato não queria mais se levantar. Ele pensava que não conseguia acreditar que acabou ferindo o Rei Lorde Demônio por engano. E já que ele acabou fazendo isso, ele acha que não merece viver nesse mundo. Então, ele acaba morrendo. Ele simplesmente morreu como um pedido de desculpas para recuperar sua paz interior. O rato estava mais para um monge. Incrédulo, o Haoran se perguntava se ele simplesmente matou aquele rato mutante gigante com um único golpe. O iludido realmente não sabia que o rato simplesmente havia escolhido morrer. E o Haoran naquele momento havia subido 6 níveis de uma vez só. E ele acabou ganhando um título chamado Força Inigualável. E ele comenta que não esperava ganhar tal título. E agora, o ego dele estava super inflado. E ele se perguntava do que mais ele deveria ter medo. Até que a garota grita, dizendo que ele deveria olhar para a frente. Mas ele simplesmente não consegue ver nada. Ele estava olhando para a direção errada. Havia uma raposa gigantesca ali. Ele é atingido com tudo e acaba parando na parede. Ele se perguntava como isso poderia estar acontecendo, pois ali diante dos dois era um monstro de rank alpha. E na verdade, não era uma raposa, e sim um gato demônio que estava no nível 35. E com a espécie de rugido ultrassônico, ele simplesmente atinge as duas garotas também. A garota de cabelos castanhos se perguntava o motivo disso, e comentava também que um monstro de rank alpha só deve ser encontrado em alguns ataques de campo e masmorras. E ela continua dizendo que a razão pela qual ela sentiu que algo estava errado depois de entrar neste prédio, talvez seja porque esse prédio se tornou uma masmorra. O Haoran fala para as duas garotas que elas deveriam encontrar uma chance de recuar, pois ele vai atacar o monstro. Mas antes que ele pudesse fazer algo, aquele gato dos infernos simplesmente o atinge novamente. E ele perde bastante HP dessa vez, ficando com um HP bastante baixo. Desesperado, ele pede para que a garota o cure, a chamando de idiota. E a garota de cabelos castanhos rapidamente usa sua skill de cura para iniciantes. E naquele momento, o rapaz pensa que ele tem que ajustar sua postura para contra-atacar. Até que o gato demoníaco começa a brincar com ele, dando várias patadas. E mesmo apanhando diversas vezes para aquele gato demoníaco, ele continua se gabando, dizendo que ele é uma força inigualável. E com HP em 1%, ele pede para que a garota não cure ele e o deixe morrer. Já a Ludil acha que isso é muito ruim, pois o monstro alfa de nível 35 não pode nem ser derrotado por 5 jogadores do mesmo nível. E a curandeira fala para a Ludil que está tudo bem e elas vão cobrir rapidamente a retirada do Haoran. Porém, a Ludil já estava longe, deixando a garota completamente incrédula. E a garota de cabelos pretos fala que pede desculpa aos dois, mas deixa claro que eles formaram um time para ganhar e não para morrer juntos, demonstrando que ela é uma pessoa tão ruim quanto Haoran. E a curandeira
curandeira acha que faz total sentido, mas ainda assim é algo muito cruel. E quando o gato demoníaco iria dar o seu último golpe naquele cara, o Ie chega e chama o gato, que se chama Bao Bao. E o Bao Bao rapidamente vai até o seu dono. Naquele momento, o protagonista fica muito feliz em ver que o gatinho está bem. E tanto o Haoran quanto a garota estavam completamente incrédulos com o que eles estão vendo, pois aquele gato dos infernos simplesmente estava se divertindo com o protagonista. Mas ao mesmo tempo, o gato não deixou de dar aquela olhada afiada para aqueles dois. E obviamente, os dois não descansam. O alívio não vem. Eles estavam morrendo de medo. Em seguida, o protagonista estava procurando na sua casa a comida do gato, comida enlatada, talheres e outras coisas. O Haoran fala para a garota que, embora as coisas tenham ido além do planejado, pelo menos ele ainda está vivo. Ele comenta também que aquele cara parecia um fraco, mas ele não esperava que seu animal de estimação fosse um boss de masmorra. Seus segredos devem ser mais valiosos do que ele esperava, e mantê-lo vivo vai permiti-los descobrir todos os benefícios. Ele fala para a Anliu que ela se saiu muito bem. Ao contrário de algumas pessoas, ela parece ser muito mais parceira e confiável. E ele pergunta o que ela acha de receber um abraço daquele guerreiro incomparável como recompensa. Mas ao invés dela abraçar o líder do grupo, ela simplesmente usa sua lâmina, dando um pequeno incentivo para o Haoran não fazer nada. E deixa claro que ele não deveria nem sequer pensar em matar o Lord Ye, pois só de pensar em matar, ele já poderia ser morto por ela. E o rapaz fica incrédulo no chão, com sangue de uva jorrando. Ele não entende o motivo dela ter feito isso. E com um olhar bastante amedrontador, ela pergunta como ele ousa perguntar isso. E ela simplesmente dá 9 facadas consecutivas tanto nele quanto na Jiu Liu. Ela deixa claro para o rapaz que ele não sabe que tipo de pessoa ele acabou de ofender. Nisso, o Ye fala que ele já havia pego suas coisas e eles poderiam voltar. E a Anliu pergunta para ele o que era aquilo. E ele fala para ela que aquele é o seu gato. E ele não estava ao lado dele antes do mundo mudar, e ele queria encontrá-lo de qualquer maneira. E naquele momento, a Anliu vê que o tesouro na verdade é um felpudo. Rapidamente ela se curva para ele falando que já entendeu e eles serão colegas de agora em diante. E o protagonista comenta que se ela estiver ferida, seria melhor tratá-la imediatamente. De qualquer forma, eles vão voltar para a cidade primeiro. Até que ele vê os dois ali completamente ferrados no chão. Ele verdadeiramente não tinha visto que a Anliu havia apresentado os dois. O Ye vendo aquilo basicamente entra em colapso, querendo saber o que diabos acabou de acontecer. E a garota de cabelos rosas explica para o rapaz que ela viu que aqueles dois estavam gravemente feridos e queria ajudá-los a acabar com o sofrimento que eles estavam sentindo. Mas enquanto ela dava aquela desculpinha esfarrapada, a curandeira estava fazendo seu trabalho e ambos levantam. Nisso, bastante irritado, o Haoran comenta que é apenas uma perda de sangue e não é um ferimento fatal. Porém, a Anliu fala que na verdade, as entranhas dele estavam saindo agora mesmo. Então ela continua seu teatro, dizendo que para o Haoran não há mais esperança, pois ele está morrendo agora. E o rapaz fica bastante frustrado, pois eles ainda podem ser salvos. E a curandeira fala que na verdade ela não consegue curá-los. Está sangrando muito rápido e a cura dela não está funcionando. Nenhum deles imaginavam, mas a garota de cabelos rosas havia colocado veneno na adaga. Naquele momento, o Haoran pensa que um monstro de elite de nível 22 não havia matado ele, e nem um boss da masmorra de nível 35. Ele é o número 2 do rank e agora ele vai morrer de graça, pois ele simplesmente havia sido apunhalado pelas costas por sua companheira de equipe. E no fim, ele merecia tudo isso. O Haoran acha que é um desastre. Ele acha que acidentalmente pisou em uma mina terrestre, mas agora é tarde demais para lamentar sua própria ignorância. Porém, o Ye comenta que talvez ele possa tentar, chamando a atenção daqueles três. Ele estava com um item em mãos e pede para que eles deixem ele ver, pois talvez ele possa salvá-los. O que o Ye tinha em mãos era simplesmente uma bandagem de gás fantasma, e era um item de grau A. O Haoran comenta que é um curativo feito com a habilidade de primeiros socorros, e a Liu Jiu pergunta se é uma bandagem de gás fantasma da mais alta qualidade. As habilidades de primeiros socorros são as habilidades de produção mais caras para se ter um upgrade nos estágios iniciais. É uma habilidade de produção fazer bandagens de tecido. No estágio de nível mais baixo ao médio, do nível 1 até o 45, a quantidade de vida restaurada com um curativo pode ser comparável a 5 feitiços de cura do mesmo nível. A bandagem de gás fantasma pode até mesmo curar diretamente um guerreiro de defesa nível 80, mas o tecido é muito escasso nas fases iniciais, então ninguém está disposto a gastar recursos para melhorar suas habilidades em primeiros socorros, nem pode se dar o luxo de fazê-lo. Bastante feliz naquele momento, o Lorde Demônio comenta que ele não pode fazer nada, pois ele tem que sobreviver naquele mundo e a vida é mais importante. É por esse exato motivo que ele havia melhorado as suas habilidades de primeiros socorros inicialmente, e ele não esperava que fosse útil agora, então ele acha que isso é ótimo. Após ele ter dito isso, o Haoran estava com muito medo, pensando que o protagonista pode distribuir 10 moedas de ouro, transformar o boss da masmorra em seu animal de estimação e ter uma habilidade de primeiros socorros
cachorros de nível mestre. Ele não consegue acreditar que esteve pensando em fazer uma coisa tão idiota quanto matar o protagonista. Naquele momento, a Anliu pensa que ele poderia curar e ela poderia matar de novo e de novo. Isso simplesmente foi esclarecedor na mente dela. A energia maligna dela estava exalando por todo aquele lugar. O Haoran e a Ludio estavam bastante nervosos, e o Haoran deixa claro que eles não precisam ser curados. Nisso, o Ye fala que está tudo bem e ele vai começar agora. Mas o Haoran, visivelmente assustado, pergunta para o protagonista se eles merecem isso, pois é a bandagem de gás e fantasma. E o Ye pede para que ele não seja idiota, e pergunta o que é mais precioso nesse mundo do que a vida humana. E o Haoran fica emocionado naquele momento, chamando o protagonista de chefe e dizendo que ele espera ser o seu filho na próxima vida. De repente, um painel do sistema aparece, deixando o líder do grupo um pouco confuso. E ele vê na tela que a outra parte solicitou a negociação. Nisso, o Ye comenta que na verdade, originalmente ele não queria aceitar dinheiro, mas já que eles insistem, ele não vai recusar. Então, o King Haoran acabou perdendo 12 ouros e 52 pratas, sobrando 0 para ele. E a Liu Jiu perdeu 82 pratas e ficou com 0 também. Agora o Ye simplesmente tinha mais 13 ouros e 34 pratas. Ele pede para que eles não se preocupem, pois ele já pegou o dinheiro deles e não vai deixar eles morrerem. Então, ele usa a bandagem de gás e fantasma no King Haoran. Aquela bandagem não está apenas envolvendo a ferida do rapaz, ela também está curando a sua alma suja e distorcida. E ele sentiu uma boa sensação vindo daquilo, era realmente um milagre. Ele simplesmente havia esquecido que o protagonista havia pegado todo o dinheiro deles, e rapidamente, os três ali ficam mais fortes. A Liu Jiu simplesmente foi do nível 15 para o 20, já o rapaz foi do nível 16 para o 21, e a sacerdote foi do nível 15 para o 20. Não só seus corpos foram curados, como eles também progrediram na carreira. Eles ficam bastante assustados, se perguntando se na verdade não é um modificador disfarçado de bandagem de gás e fantasma. Rapidamente, os três começam a se curvar, e o Haoran agradece ao protagonista, dizendo que de agora em diante ele é o seu irmãozão e ele vai arriscar sua vida por ele. O protagonista fica bastante feliz com essa situação e diz que não é nada mal, é apenas um pequeno favor. Então, ele deixa claro que o Haoran não precisa ser tão educado, ele deveria apenas manter isso em mente. Ele também deixa claro que a bandagem de gás e fantasma gasta 30 ouros por rolo, e eles podem pagá-lo quando conseguirem mais dinheiro. E ele ainda dá uma taxa de juros, dizendo que ela será de 35 ao ano, conforme combinado. Ele simplesmente ainda estava cobrando o restante, cara. O protagonista é ingênuo, mas não é bobo. Eles saem daquele prédio que, entre aspas, era uma masmorra, e rapidamente o painel do sistema aparece. E continha uma notificação do sistema mundial que dizia que o King Haoran, Liu Jiu, Xiao Yuan, Anliu e o Xia Ye limparam a masmorra do apartamento de Li Jin. Obviamente, por ser uma notificação mundial, todo mundo estava vendo aquilo. Naquele momento, o protagonista ficava completamente confuso com seu gatinho na cabeça. Bastante assustado, ele pergunta para o pessoal do grupo se eles acabaram de entrar numa réplica. E o líder do grupo responde dizendo que sim. E obviamente, o Roland também viu aquela notificação. E ele fica completamente incrédulo ao ver que o Rei Lorde Demônio havia limpado sua própria masmorra. Obviamente, por onde o grupo passava junto com o Ye, todos comentavam. Enquanto o Haoran gostava daquele holofote, o protagonista ficava bastante sem graça. Até que reconhecem o King Haoran como um pro player que havia dominado inúmeros MMORPG. Eles se dão conta de que ele tinha um título em sua cabeça, que dizia que era força incomparável, e ele se sentia muito bem ouvindo todas aquelas conversas. Porém, mesmo com seu ego inflando, ele fala para o pessoal que eles estão bem informados, mas não foi ele quem limpou a masmorra. E quando ele ia falar para o público que na verdade foi o Ye que fez isso, o Roland simplesmente aparece dando um grande grito. Ele dava parabéns para o protagonista, e ele estava bastante cansado ali, e ao mesmo tempo, ele pensa que tão perto que ele quase os deixou escapar, e se eles tivessem revelado o Rei Demônio, todos os presentes seriam silenciados. Ou seja, ele saiu correndo para chegar a tempo ali, por isso que ele estava bastante cansado. Então, ele corrige a sua garganta e fala que em nome da Sky City, ele gostaria de estender a sua mais alta honra e parabenizar a todos, os chamando de excelentes jogadores. Obviamente, o protagonista fica bastante surpreso em ver o Roland por ali. De repente, o Roland saca um chicote. Ele amarra o grupo inteiro do Haoran de uma vez só, dizendo que ele mesmo dará as medalhas para todos. O protagonista não entende muito bem o fato do Roland ter pego apenas os 4, até que ele se dá conta de que na verdade ele é só um cliente, então isso realmente não conta. Em seguida, a cena muda para o Roland dando um soco na parede. Ele fala para o Haoran que ele fala demais e pergunta se ele está querendo morrer. E isso é realmente bastante suspeito, pois a esperança da humanidade teve tal atitude. Nisso, o galã de novela olha para o resto do grupo e comenta que de qualquer forma, aquele homem não é uma pessoa simples. Ele pergunta para Liu Jiu se ela sabe por que ele não consegue mostrar seu nível e classe. E a Liu Jiu pergunta para o Roland se é porque ele está escondendo algo. Mas o Roland responde dizendo que não, ele não está escondendo seu nível e classe. O Roland explica para eles que aquele cara não é um jogador de forma nenhuma, e todos ficam bastante assustados com o que acabaram de ouvir. A Liu Jiu rapidamente, bastante curiosa, pergunta o que ele é, e a Anliu já responde dizendo
dizendo que ele é um demônio. E todos rapidamente olham para ela sem acreditar no que ela acabou de dizer. E a Anliu, com um sorriso no rosto, comenta que com esse tipo de poder deve ser um demônio de alto nível. E ela simplesmente havia adivinhado aquilo. Naquele momento, o Roland pensa que não esperava que aquela garota silenciosa tivesse tanta sabedoria. E ele fica até um pouco aliviado com isso, dizendo que a Anliu está certa, mas ele é 1000 vezes mais assustador do que um demônio comum de alto nível. Sua verdadeira identidade é, na verdade, o todo-poderoso Rei Demônio. E aquelas 3 pessoas ficam incrédulas, enquanto a Anliu fica numa boa. Ela acha isso bem razoável. E o galã de novela, a esperança da humanidade, continua, dizendo que ele se disfarçou de novato com um bug no status. Então, ele é fraco graças ao abuso de bugs. Ele explica também que para evitar que algo terrível aconteça, eles precisam jogar junto com ele. E se eles acabassem revelando e o irritassem à força, é altamente provável que ele destruísse tudo. Então, o Roland fala que os 4 agora ocupam o posto 4 na tabela de classificação. Como ele, eles são as esperanças da humanidade. Porém, o Haoran não dá a mínima para isso. O Roland estende a mão e pede para que eles cooperem e esperem pela chance de matar o Ye juntos. Sem pensar 2 vezes, o Haoran pega na mão do Roland, dizendo que a vitória será deles. Dando as costas, o Roland comenta que então tudo foi resolvido pacificamente, e assim eles iriam proteger o mundo. Mas a Liu Dio ainda não entendeu muito bem, dizendo que já sabia que ele era poderoso, mas não esperava que fosse tanto assim. Então, ela pergunta para o líder se ele realmente vai trabalhar com Roland contra Xia Ye. E obviamente, naquele momento, o Roland já não estava mais entre eles. O Haoran fala para ela que claramente é mentira, ele só está enganando o NPC, e ele não pôde deixar de dizer isso com um sorrisinho maquiavélico no rosto. E como pro player, ele sabe o que está rolando. Nada naquele mundo pode derrotá-lo, então ele se perguntava o motivo que ele deveria buscar a morte e ser o inimigo do Ye. Ele também deixa claro para Liu Dio que se ela estiver em perigo, ela não deveria dizer que quer ser parceira da paz. E a Liu Dio entende completamente o que ele quis dizer, e ela acha que o objetivo deles é vencer, nada menos do que isso. Então, ele pergunta quanto àquelas 2, e a Anliu responde o líder dizendo que se eles realmente querem seguir o Lord Xia Ye, não há problema em se juntar a ele. E a garota de cabelos castanhos, um pouco receosa, fala que ela vai se juntar. O Haoran fica contente, dizendo que parece que todos eles têm um acordo, e para ele, todos os 4 agora vão se tornar vilões juntos. E assim, aquela era a primeira equipe humana que se junta ao exército do Rei Demônio. Em seguida, a cena muda para aqueles 2 NPCs que estavam com o Roland anteriormente, e um deles comenta que ouviu dizer que uma equipe de jogadores já limpou a masmorra do apartamento Li Jin, e o outro confirma, dizendo que sim, os humanos são resilientes e podem sempre ultrapassar os seus limites para alcançar resultados inesperados. O homem acha que isso é ótimo, e parece que o dia em que eles vão derrotar o Rei Demônio realmente está chegando. Nisso, perguntam se o Roland está de volta, e no relatório, para o general, há boas e más notícias. Eles vão começar com a notícia boa. O rapaz explica que o Sr. Roland está de volta, e o general acredita que então, a missão de matar o Rei Demônio deve ter sido concluída com sucesso. Porém, o NPC explica que na verdade, a má notícia é que o Roland trouxe de volta o Rei Demônio, e isso deixa o homem bastante frustrado. Sem entender aquela situação, ele pergunta para o outro NPC o motivo que o Roland o trouxe até ali. Afinal, ele queria saber se o Roland queria fazer algo emocionante. E o outro NPC o responde, dizendo que o Roland havia dito que o Rei Demônio não nasceu como um bebê em panos, como foi predito. Ele havia nascido como um adolescente, e isso deixa o outro homem frustrado. Então, ele explica que o Roland contará a ele e aos outros executivos os detalhes pessoalmente. Ele pede para que o general vá para a sala de comunicações, pois o Roland está a caminho. Então, na sala de comunicação, perguntam para o Roland o que está acontecendo com aquele Rei Demônio. E o galã de novela explica que o Ye é uma existência inúmeras vezes mais perigosa do que eles esperavam. Ele também comenta que o protagonista havia torcido a Bird Gang no formato de um coração, sem sequer levantar a mão. E o indivíduo na comunicação, ouvindo que até mesmo os artefatos do sistema não conseguiram contê-lo, se dá conta de que realmente o Ye é bastante poderoso. Porém, eles ficavam sem entender o motivo que o protagonista não havia destruído completamente a Bird Gang. E o Roland explica que pela sua própria observação, o Lorde Demônio estava forçando ele a concordar com sua entrada na raça humana. Quando ele havia demonstrado ter compromisso, o Rei Demônio simplesmente se absteve de novos ataques. E agora, se perguntavam qual era o seu propósito ao se infiltrar na raça humana. Porém, o Roland acha que ele deveria ter adivinhado, e ele acha que descobriu o que o Lorde Demônio está fazendo. Então, todos agora queriam saber quais são os motivos do Ye. E o Roland explica que o propósito dele em se infiltrar na sociedade dos jogadores humanos é para desmantelar o sistema político humano e as alianças. Ele quer destruir sem esforço toda a humanidade. E todos ficam completamente incrédulos ao ouvir o galã
vilã de novela falando aquilo, porém, eles acham que isso faz muito sentido. E o loirão continua, dizendo que quando ele o conheceu, ele estava corrompendo o time de jogadores mais promissor que tem. Porém, ele chegou a tempo e conseguiu impedir o seu plano e conseguiu um relacionamento amigável e cooperativo com essa equipe. Ele também acredita que tudo que o protagonista está fazendo é construir sua autoridade e obrigar as pessoas. Atualmente existem 2 tipos de monstros que estão contra eles. O primeiro é um monstro que foi afetado pelo poder do despertar do Rei Demônio, que resultou em mutação nas plantas e animais nativos da Terra, como por exemplo, os ratos de esgoto mutantes, que eles chamam de espécies mutantes. O outro é igual a eles, vindos do destino da Terra, mas leais ao Rei Demônio, a raça demoníaca. Eles também são os verdadeiros inimigos do mundo, os subordinados do Rei Demônio. O Rei Demônio lidera o exército demoníaco para destruir o mundo. Eles foram derrotados pelos jogadores humanos, liderados por um herói. Esta também é a trama principal do destino da Terra. A raça demoníaca tem uma vantagem absoluta sobre as outras raças do jogo. No mundo do jogo, eles lutam contra a aliança humana há milhares de anos e são a única raça que tem o poder de competir com os humanos. E entre os demônios, apenas a elite e os mais poderosos podem ser coroados como nível boss. O boss final em uma masmorra está nesse nível boss. E a masmorra é na verdade a fortaleza estabelecida pelo exército do Rei Demônio na Terra. E agora, a comunicação tirou a conclusão de que para atingir o seu objetivo, o protagonista até mesmo limpou a sua própria masmorra, e acham que ele é muito mal. Porém, um deles tinha uma dúvida realmente peculiar. Ele se perguntava se talvez o Rei Demônio tivesse amnésia e não saiba da sua verdadeira identidade. E as outras pessoas que estavam naquela chamada simplesmente acham que aquilo é uma loucura. E o Roland continua. Em resumo, ele fala que eles não têm o poder para combatê-lo agora, e pede para que todos esperem até eles chegarem na Terra e mais jogadores humanos melhorarem seus níveis. Então, eles poderão encontrar uma chance de matá-lo. Até então, o Roland está ciente de que ele será o responsável por mantê-lo sob controle. E todos naquela comunicação entram de acordo. E deixam claro que o Roland realmente tem que proteger o futuro da humanidade. Enquanto isso, o protagonista estava deitado numa cama, e ele realmente estava muito confortável naquela situação. Ele pega um paco de grana e pensa que, como esperado, a moeda mundial foi transformada em um papel de sucata. Ele estava muito feliz, pensando que no fim do mundo, a zona segura é o mais raro dos recursos, e ele é muito sábio, aproveitando preços baratos das moradias. O protagonista simplesmente havia comprado uma casa no centro da zona segura. Dessa forma, pelo menos as necessidades básicas de vida serão fornecidas. Mas ele acha que não pode simplesmente não fazer nada, economizar dinheiro e esperar que os preços dos imóveis subam. Como um novato sem habilidade de luta, ele acha que se ele quiser participar do jogo, ele precisava encontrar uma maneira de conseguir mais dinheiro. E o inventário do IE estava completo de frango assado, bandagem de gás e fantasma e ovo de Belial. A opção A dele seria poder ganhar uma comissão usando suas habilidades de produção. A opção B seria coletar itens e vendê-los com sua habilidade de coleta. A opção C seria vender seus itens existentes por dinheiro. E claramente, ele escolhe vender ovo de Belial. Ele fala para si mesmo que aqueles chifres e roupas podem ser vendidos por um bom preço. Ele não sabe o que é isso, mas ele acha que pode trocá-lo por bastante dinheiro. Até que uma infelicidade acontece com o rapaz. Ele simplesmente escorrega com tudo, deixando o ovo cair. Rapidamente ele já começa a chorar vendo que o ovo simplesmente quebrou. E assim ele perdeu completamente o seu valor. Em seguida, ele simplesmente teve a brilhante ideia de pegar uma bandagem de gás e fantasma e enrolar sobre o ovo. Ele fala para si mesmo que vai vendê-lo amanhã de madrugada, antes que quebre ainda mais. Agora, ele ia tomar um banho e ir para a cama. Porém, o ovo começa a ficar cada vez mais esquisito e acaba se quebrando. E dentro daquele ovo simplesmente havia uma criaturinha que estava completamente enfaixada. E ela era a Belial, uma dos 7 reis celestiais do Rei Demônio. Ela não esperava que a sua estreia fosse mal sucedida, mas não importa. O Rei Lorde Demônio destruirá o mundo, e esse é o destino. Mas ela só queria que o Rei Lorde Demônio esperasse um pouco mais, pois Belial está indo encontrá-lo. Até que de repente, o gato do protagonista aparece atrás dela, e ele estava gigantesco. Obviamente, a Belial fica bastante assustada naquele momento. Porém, ela conhece o gatinho, e pergunta o que o Baobao está fazendo ali. E o Baobao rapidamente pergunta para ela se ela o conhece. E ela explica que na verdade tinha visto ele nos sonhos dela, o chamado sonho profético. Ela explica para o Baobao que por muito tempo ela esteve dormindo e sonhando. No seu sonho, havia um ser que mostrou a profecia para ela. Os dois mundos se juntariam e o Rei Demônio lideraria um exército para destruir a humanidade. No sonho dela, ele era o mais próximo do Rei Lorde Demônio, e era também o grande demônio que comanda todas as bestas demoníacas
demoníacas, o Baobao, o super feroz. E o Baobao gosta bastante do que ela está dizendo. Ela explica que o ser do sonho dela também havia dito que o rei demônio nasceu, então, depois que ela acordou, ela esperou para conhecê-lo. Durante este período, ela tem evitado a perseguição de Sky City e Holland. Ela simplesmente havia perseverado, comendo maçãs podres que encontravam no caminho, mas ela realmente não esperava ser emboscada por Holland no lugar onde o rei Lorde Demônio nasceu. Ela pede para o Baobao ir com ela para salvar o Lorde Rei Demônio, e o gatinho explica para ela que na verdade não há mais necessidade disso, e ela fica sem entender. E o gatinho explica que ele não está no nível inicial, nem está no estado de bebê enfaixado. Ele realmente não precisa da proteção deles. E não é apenas isso. A sua classificação atual é de pelo menos 4 dígitos, e isso deixa Belial completamente chocada. E o Baobao continua dizendo que ele não sabe o número exato, mas não precisa olhar para ele pois está uma bagunça. E a Belial estava bastante curiosa naquele momento, perguntando para o gatinho qual é o seu status atual. E o Baobao deixa claro para ela que na verdade aquele é apenas um disfarce, e explica que o Rei Lorde Demônio estabeleceu um vínculo com ele, e o seu nível não tem mais significado para si próprio. E a Belial fica completamente incrédula quando escuta que ele tinha um vínculo. Ela não entende como isso é possível, pois isso significa que o gatinho consegue pegar o poder emprestado do Rei Demônio. E o Baobao explica para ela que quando o Rei Lorde Demônio havia o encontrado, ele apenas estava no nível 35. E ele explica também que eles estão juntos há muitos anos, e o vínculo deles está naturalmente muito à frente do dela. Ser altamente valorizado por ele também é compreensível. E a Belial fala para o gatinho que agora ela estava com muita inveja, e ela deve trabalhar duro e tentar construir um vínculo forte com o Rei Lorde Demônio um dia. E o gatinho fala que tem mais uma coisa importante que ele precisa dizer para ela. Ele explica para ela que o mestre havia levado ele para a raça humana, e agora eles estão disfarçados. A Belial não entende muito bem o que o gatinho quis dizer, porém ela comenta que se infiltrar na comunidade humana e destruir seu sistema político e alianças, dessa forma seria bem mais fácil para derrotar a raça humana sem problemas. Então agora ela entende qual é o plano, mas o gatinho pede para que ela não adivinhe, pois o objetivo dele não é apenas destruir o mundo. E a Belial fica muito empolgada, falando que como o esperado do Rei Demônio, ele tem o poder de destruir o mundo com um único golpe, mas optou por aproveitar isso aos poucos. E o gatinho deixa claro para ela que de qualquer forma, eles vão ter que cooperar com o Ye e vão ter que se disfarçar de novatos que não podem fazer nada. Eles não podem expor o protagonista e destruir o seu plano. Porém, a Belial pede para que ele não se preocupe com isso. O Baobao também fala que ele não poderia contar mais do que isso para ela. Afinal, ela não parece que é muito inteligente. Porém, se o mestre a salvou dos humanos, ele deve ter um plano. Até que o protagonista chega no local dizendo que parecia que tinha alguém falando ali. Até que ele acaba vendo a Belial ali. E ela simplesmente fala que o seu mestre havia voltado. Naquele momento, o protagonista perguntava para si mesmo se o ovo eclodiu assim. Ele vendo o tamanho dela, essa pessoa que pode se mover, rir e falar, ele estava com a Belial nas mãos, demonstrando que na verdade o Baobao não estava gigantesco e sim, ela era minúscula. Naquele momento, o protagonista estava bastante empolgado, se perguntando se ela valia muito dinheiro. Simplesmente ele havia se tornado um empreendedor nato, um Jeff Bezos, um Elon Musk, e após ter uma conversa com ela e colocá-la numa almofadinha, ele fala que entende. Ela é o bichinho de estimação daquele chefe selvagem, e ele acha que isso é interessante, e a Belial gostaria de saber onde estavam as roupas dela, e ele fala para ela que na verdade isso foi vendido. E sem acreditar, ela comenta que os seus chifres são um símbolo da nobreza de um demônio, e ele pede desculpa para ela, dizendo que isso também foi vendido. Ela não entende como isso pode estar acontecendo. Ela acha que o mestre deve ter tido a sua visão em resgatá-la das mãos humanas, e a razão pela qual ele havia salvado ela era por dinheiro, e agora ele está vendendo ela para humanos. Porém, como ela tem um parafuso solto, de repente, ela acha isso muito empolgante. Pelo amor do Senhor Demônio, ela foi forçada a se submeter a humanos desprezíveis. Ela acha que vai ter que aguentar as surras que eles vão dar nela. Mas enquanto ela pensar no seu Lorde Demônio, contanto que seja pelo bem dele, ela fica disposta a sacrificar sua vida. No fim, a Belial acha que ela é tão altruísta que faz a sua alma se sentir ainda mais nobre. E ao mesmo tempo, ela pensa que o Lorde Rei Demônio realmente precisa tanto de dinheiro, e ela finalmente está do lado dele. Se ela for vendida, ela não poderá protegê-lo de forma alguma. Então, ela fala para o seu mestre que se ele está fazendo isso por dinheiro, talvez ela tenha uma outra maneira. E ele fica sem entender o que ela quer dizer com outra maneira. Até que enquanto eles conversavam, o entregador chega com o pedido do protagonista. E ele se depara com a Belial em cima dele. Porém, eles não estavam fazendo nada demais. E o entregador acha que ele deveria ir fundo. Então, ele se dispõe a colocar a encomenda ali para o protagonista. Porém, o Ye deixa claro para o entregador que isso não é o que ele está pensando. Então, ele pergunta para a Belial qual a ideia que ela tem de ganhar dinheiro. E a Belial pede para que ele dê uma olhada na sua habilidade especial. Nisso, os chifres dela voltam à sua cabeça. Então, ela arranca os chifres e pede para que ele pegue, pois ele poderia vendê-los e ganhar dinheiro com isso. O rapaz fica
fica surpreso com a mentalidade dela, enquanto ela explica que os seus chifres podem voltar a crescer a cada dia, então ele pode vender um par por dia. E também ela não gostaria de ser vendida. Nisso, ele simplesmente pega no braço dela e chama ela de idiota, perguntando como ele poderia vendê-la. Ele até rapidamente faz uma comparação de custos entre ela e o gatinho, pois ele tratava a Belial como pet também e ela gastava bem mais do que o gatinho. Porém, ele pensa que poderia economizar dinheiro deixando-os em miniatura, pois 3 biscoitos por dia para a mini Belial iriam custar 6 cobres. Então, a partir de agora, ela ficará em forma mini, exceto quando estiver cortando seus chifres. Em seguida, a Belial pergunta para o seu mestre qual é o próximo plano dele, e o rapaz a responde, dizendo que a jogabilidade geral é para os jogadores subirem de nível e invadirem masmorras, mas eles estão numa situação especial, então eles só precisam sobreviver. E a Belial fica muito empolgada, falando para o Ie que ela entende o que significa ficar parado e esperar para ver o que acontece. E o Ie fala que ela acertou em cheio, mas ao mesmo tempo, eles precisam acumular riqueza suficiente para ter a chance de comprar um lugar de chefe no ataque final da masmorra final. O plano dele é comprar matérias-primas da casa comercial, produzi-las e processá-las e vendê-las para ganhar honorários trabalhistas. Mas tudo era invendável e o lucro da venda dos itens era muito baixo. Então, ele fala para Belial que ela é muito importante para ele, e isso deixa ela muito feliz. Ela deixa claro para o Ie que ela fará o seu melhor, mas a perspectiva dele é que os chifres dela simplesmente cheiravam a dinheiro. Em seguida, a cena muda para a manhã seguinte. A Belial achava que era realmente ótimo poder ajudar o Lorde Rei Demônio, e naquele momento estava chegando, depois do Roland, o segundo NPC de alto nível a descer à Terra, o bispo da igreja Mosse, chamado Bispo Pucci. O Roland ao vê-lo fica bastante feliz, dizendo que isso é ótimo e está ouvindo a buzina do contra-ataque deles, e quando todos os NPCs de alto nível chegarem, eles poderão revidar. Eles acham que não terão mais que enfrentar aquele terrível Rei Demônio, e o Pucci fala que na verdade eles estão dando muita importância para isso, e o Roland é pego de surpresa com a sua fala. Ele pergunta para o Bispo Pucci o que ele quis dizer com isso, e o Bispo Pucci queria dizer literalmente que eles estão dando muita importância ao Rei Demônio, e pergunta se eles sabem o quão poderoso pode ser um bebê Rei Demônio, e é por isso que eles concordaram com o plano do Roland de deixar ele correr o risco de descer primeiro para matá-lo. Mas o chamado Rei Demônio é muito poderoso, então o Pucci pergunta para o Roland se é apenas uma desculpa para o seu fracasso, e pergunta também para o galã de novela como ele pôde se chamar de esperança da humanidade. Até que um NPC chega no local com um relatório. Ele comenta que um monstro nomeado de nível 89 apareceu no sul, e ele se autoproclamou um dragão, mas na verdade é uma espécie mutante de lagarto. 8 fortalezas foram destruídas, o número de vítimas excede 4.000 jogadores, e 89 NPCs foram mortos em combate. Então eles estavam solicitando apoio. Roland rapidamente dá as costas para o Bispo Pucci, falando que ele está saindo agora. O Bispo acha que o movimento dele é admirável, porém, o Roland deixa claro que quando ele voltasse, ele vai mostrar o quão tola é a sua arrogância. O Roland rapidamente monta em sua moto e pede para que aquele NPC fique monitorando os movimentos do Rei Demônio. E o outro NPC fica chocado, pois ele não quer seguir o Rei Demônio. O Roland fica aborrecido, chamando de idiota e pergunta se ele sabe o quão poderoso o Rei Demônio é, e deixa claro que se ele não ficar de olho, as coisas podem acabar saindo do controle. O NPC não sabe o que ele deve fazer, e o Roland pede para que ele pergunte diretamente ao Rei Demônio. E o NPC pergunta para o Roland como é que o Lorde Demônio irá dizer para eles o que eles querem saber. E o Roland entrega uma sacola vermelha para o NPC, pedindo para que ele leve isto junto. E o NPC, bastante chocado, pergunta se aquilo é um presente. E o Roland explica que aquele é o tesouro da família deles, a Garra de Dragão Santa Maia. O NPC fica incrédulo, perguntando para o Roland se isso é algo que pode ser dado de presente. Mas o galã de novela pede para que o NPC não se preocupe com isso, pois ele tem a permissão do seu pai. Ele pega o ombro do NPC e fala que se o Lorde Demônio perceber a sinceridade deles, ficará emocionado e revelará um pouco. Resumidamente, o Roland pede para que o NPC tente impedi-lo de fazer qualquer coisa que machuque as pessoas enquanto ele estiver fora. O Bispo Pucci estava vendo toda a conversa, e ele acha que isso é muito triste, pois a esperança da humanidade havia degenerado em um personagem de quadrinhos. E olha só, a obra está quebrando a quarta parede. E após o Roland ter ido embora, aquele NPC rapidamente pega uma bicicleta para fazer o que ele deveria fazer. Mas antes que ele pudesse ir, o Bispo Pucci pula, pedindo para que ele espere um momento. Ele fala para o rapaz que irá com ele, e isso deixa o NPC bastante assustado e confuso. O Bispo explica para aquele NPC que ele quer ver por si só. Ele queria ver o quão poderoso é esse chamado Rei Demônio Invencível. Então, eles chegam no local onde o protagonista está. E o Bispo comenta que a Zona Verde é muito espaçosa, por isso é uma distância segura para evitar que ele machuque outras pessoas na zona segura. E o Bispo Pucci comenta com aquele NPC que deve dizer que ele pensou relativamente bem sobre isso. Porém, o NPC fala para ele que na verdade, o Rei Demônio simplesmente
simplesmente comprou todo aquele prédio, e o bispo fica completamente incrédulo. Mas o NPC não para por aí, ele deixa claro que o Rei Demônio também havia comprado aquele jardim, e o bispo fica realmente sem compreender como isso pode estar acontecendo. O bispo queria entender qual é a ideia de comprar uma casa no centro de uma zona segura. Vender equipamentos lendários em uma loja por 680 moedas de ouro permite que o indivíduo compre uma mansão tão luxuosa no centro de uma zona segura. O bispo acha que isso não está certo. Por Belial ser o penúltimo boss na masmorra final, o equipamento que ela deixa cair, teoricamente, nunca será adquirido pelos jogadores nos estágios iniciais. Quando os jogadores puderem matá-la, as 680 moedas de ouro que ela gerar não valerão muito, e o indivíduo pode ter uma mansão por menos de 1000 moedas de ouro no primeiro estágio, mas na fase seguinte serão necessárias pelo menos diversas moedas de ouro, e isso se chama inflação. Então, o bispo se perguntava que tipo de Rei Demônio investe em imóveis em território humano, e ao mesmo tempo, o bispo se pergunta se o protagonista está preparando um fundo antecipadamente para construir um exército para destruir o mundo. Ele realmente teve o bom senso econômico para planejar com antecedência, e talvez ele tenha subestimado o Rei Demônio, então ele gostaria de ver do que o Rei Demônio é capaz. Nisso, o bispo pede para que o rapaz chame o protagonista e peça para ele vir até ali, pois ele gostaria de cumprimentá-lo. E o NPC deixa claro para o bispo que ele não deveria mais fazer piadas, ele apenas deveria observar de longe e não fazer nada perigoso. E o bispo ficava perguntando como um NPC produzido em massa poderia ensiná-lo a fazer as coisas. É apenas um especialista em economia, e ele deixa claro que o NPC não deveria pensar que ele aprova o seu julgamento sobre o Rei Demônio. Quando ele voltar para Sky City, ele irá relatar todos os incidentes de Roland cedendo ao Rei Demônio a compra de uma casa para os superiores. Porém, quando ele olha para o NPC já não estava lá. Ele estava pedindo para que o gato simplesmente aceitasse aquilo. E o bispo não pôde deixar de notar que é o tesouro da família ali, a garra do dragão santo Maia. E não é para o Rei Demônio, mas sim para agradar um lacaio. Ele também ficava se perguntando quando aquele gato gordo havia chegado ali. O NPC explica para o gatinho que o Roland havia pedido para trazer isso para ele. E o gatinho fica sem entender nada, pois ele não se lembra de ter visto o Roland antes. O bispo acha que o Roland deve estar louco, pois ele está usando o maior tesouro de sua família para agradar uma criatura que só come, dorme e teve sorte. E o gatinho pensa que para cooperar com o plano do seu mestre de se infiltrar na raça humana, ele está disposto a falar com aquele cara por enquanto. Então, o gatinho, sendo bem fingido, fala para aquele NPC que agora ele se lembra, e fala que o Roland é aquele cara que intimida os fracos e teme os fortes, e é muito duro com seus oponentes. E o NPC fala que é exatamente ele. O gato simplesmente pega a garra e começa a coçar suas costas, falando para aquele NPC que serve muito bem para isso, e agradece. E o NPC já estava praticamente sangrando pela boca, pensando que o gato simplesmente estava coçando as costas com um item lendário. Mas ele mantém a sua postura, falando para o gato que fica feliz por ele ter gostado. E o gatinho pergunta se o NPC queria falar sobre mais alguma outra coisa, e se não tivesse, poderia ir embora agora. Porém, o NPC comenta que, de fato, ele tem algumas coisas que precisa perguntar para ele. Mas o bispo fica muito bravo, dizendo que já chega e ele não aguenta mais isso. Ele prepara um ataque, e fala que se ele não ensinar uma lição para aquela coisinha ignorante, ele realmente vai pensar que é superior. E agora, ele iria mostrá-lo a força humana. Enquanto isso, o NPC falava para o gatinho que não é grande coisa. Ele só gostaria de perguntar para o IE se ele está planejando destruir o mundo. E o gatinho de repente fica em pé, falando para o NPC que, aconteça o que acontecer, eles vão conversar sobre isso mais tarde. E o bispo não entende muito bem o que o gato quis dizer. E o gato explica que de repente ele tem algum trabalho para fazer. Até que de repente um dragão simplesmente aparece voando no céu. O bispo Pucci não entende como isso é possível. E o NPC deixa claro que na verdade não é um dragão, é aquele lagarto mutante. Enquanto o Baobao fica observando, sem dizer nenhuma palavra. O bispo estava confuso, pois o Roland estava lá para impedir isso. E enquanto o dragão estava voando pelo céu, o Roland estava perseguindo ele pelo chão. O dragão continuava voando, e o Roland continuava perseguindo ele com a sua moto. Até que o Roland salta da sua moto. Ele até consegue atacar o dragão, mas o dragão contra-ataca ele com a sua cauda. Mas o Roland se defende com a sua própria espada. Mas a força do dragão é completamente diferente. Era outro nível. Ele acabou sendo derrubado e atingiu o chão com tudo. Mas o Roland ainda estava vivo. Ele simplesmente se levanta e sai correndo. O dragão simplesmente larga o Roland de mão e vai direto para a zona segura. Pois o dragão não estava interessado nos fortes, ele só gostava de perturbar os fracos. E naquele momento, o bispo pensa que mesmo se o Roland não conseguir parar aquele monstro, não há nada com que se preocupar. Esta é a zona segura, que é protegida pelo sistema Bird Gang. Até que ele vê que na verdade o sistema estava completamente destruído. E o NPC pergunta para o bispo se ele acabou de descobrir isso. E quando ele ia explicar, o bispo grita, dizendo que não é para ele explicar isso agora. Após isso, o dragão simplesmente lança um ataque no local. Vendo aquilo diante de seus olhos, o bispo comenta que sem a proteção da
Silver Gang, aquele ataque matará todos os jogadores de baixo nível na zona segura. Mas naquele momento, o gatinho simplesmente disparou um canhão de luz. Ele acaba atingindo aquele dragão com tudo. E o Roland em sua moto não conseguia acreditar no que ele está vendo. Não só o galã de novela, como o próprio bispo e o NPC também. Eles estavam incrédulos, pois com apenas um golpe, aquele gato matou instantaneamente o lagarto mutante de nível 84. E agora eles pensam que na verdade aquele gato está ali de guarda. Nisso, o Baobao pede para que o NPC continue falando. Ele gostaria de saber o que o NPC queria perguntar, mas o NPC estava muito nervoso naquele momento. E enquanto o NPC tremia, o bispo simplesmente agradecia a Deus por não ter mostrado seu ataque. Então, o Pucci vai até o gato falando que aquela é uma cruz que foi passada de geração em geração na família dele. Então, pede para que ele aceite aquilo como presente. E o NPC fica espantado, pois ele está vendo que o bispo mudou de opinião muito rápido. E o Pucci também entrega o certificado de propriedade da casa dele. Não só isso, como também a sua conta no banco. E o NPC fica sem entender nada. O Baobao aceita tudo. E ele pergunta o que eles querem saber, mas ele deixa claro que ele não sabe de tudo, pois no fim das contas, ele é apenas um gato de guarda. E o NPC fala para ele que na verdade só queria perguntar se ele planeja massacrar toda a zona segura, ou destruir o mundo, ou se ele tem algum outro plano de evento que exija que eles, humanos, lutem até a morte pela defesa, explicando que caso eles soubessem disso, eles poderiam se preparar com antecedência. Mas o bispo simplesmente se deu conta depois dele ter feito a pergunta. As coisas saíram completamente do controle naquele momento, e o gato responde aos dois, dizendo que ainda não. O Rei Lorde Demônio só quer ganhar algum dinheiro no curto prazo. O NPC acha isso ótimo, e o gato pergunta se ele já acabou com as perguntas, e o NPC fala para ele que sim. Então, o Baobao simplesmente manda ele embora, e rapidamente o NPC sai dali, dando as costas para o bispo. Completamente incrédulo, o bispo se perguntava se era apenas isso, pois ele deu muitos itens para apenas uma pergunta. Mas o NPC estava feliz da vida, pensando que a missão dele havia sido completa. Pelo menos é certo que o mundo não vai acabar hoje. Até que o protagonista chega em casa e vê o seu gato ali em cima. Ele pergunta para o Baobao o que ele está fazendo ali fora, e o chama de estúpido. E o gatinho pula no seu ombro. E após eles entrarem em casa, o protagonista se dá conta de que tinha um cocôzinho ali dentro. O gato rapidamente começa a ficar com muito medo, enquanto o protagonista pergunta para ele quantas vezes ele já tinha dito que não é para ele fazer cocô dentro de casa. Ele lança o gatinho com tudo no chão, dizendo que ele deveria dormir lá fora para pensar no que ele tinha feito. Até que ele abre a porta do quarto e a Belial estava esperando ele ali, dizendo que vai levá-lo para a cama. Mas ele fica sem entender absolutamente nada. E lá estava ele, deitado na cama, e a Belial estava do seu lado. Ele chama a atenção dela, deixando claro que não é uma boa ideia eles dormirem assim. Então, ela fica na sua forma mini e pergunta para ele se agora está bom. E o Ie acha que está bem melhor assim. E enquanto eles estavam numa cama aconchegante, o gatinho poderoso que matou um monstro mutante de nível 84 em um único movimento ficava se perguntando como isso pôde acontecer. Em seguida, amanhece e o protagonista rapidamente acorda. Vendo a Belial dormindo ali, ele pensa que ela é bem bonita, até que ele encontra um diário debaixo da almofada dela. Porém, na verdade, estava tudo premeditado. E o Ie ficava se perguntando como os animais de estimação naquele jogo poderiam ter um diário, e ele acha que isso é muito real. E ele simplesmente vê que, na verdade, aquele diário era só uma declaração de amor para ele. Então, o Ie comenta que ela realmente gosta do Rei Lorde Demônio, e ele fica sem entender absolutamente nada. Ele coloca o diário debaixo da almofada novamente, e pensa que ele quase esqueceu que ela é um demônio muito assustador. E após toda essa situação, naquela mesma noite, quem havia dormido do lado de fora era a própria Belial. Deitado na cama com a companhia do seu gatinho, o protagonista fala para o Baobao que ele ainda é o melhor. Em seguida, a cena muda de forma repentina para o Haoran e o seu grupo. Ele comenta com elas que após o avanço de classe, a capacidade de luta deles realmente melhorou. Lord Xiae não só tratou os ferimentos deles, como também elevou seus níveis e atributos. Eles até tiveram um avanço na carreira, e isso é exatamente o que um cheater pode fazer. E ali o Dio fala para o Haoran que, em outras palavras, eles serão cachorrinhos do Rei Demônio. O Haoran não pôde deixar de falar que a boca dela é realmente suja, e em outras palavras, eles podem escolher o lado certo. O Haoran fala que a vitória do grupo do Rei Demônio será deles, e ali o Dio fala para ele que é exatamente por isso que eles são cachorrinhos do Rei Demônio. Até que a garota de cabelos castanhos chama a atenção do Haoran e pede para que ele dê uma olhada ali, pois tinha algo vindo do céu. Ele não estava conseguindo ver, porém, ali o Dio ativa a sua habilidade do olho do atirador, e ela vê que na verdade era um demônio muito jovem, mas de rank muito alto. Aquela era uma das 7 reis celestiais do clã demoníaco, a Babilônia, e ela estava no nível 101. A Babilônia pensa que eles mobilizaram todas as tropas que desceram à Terra, mas não conseguiram encontrar o Rei Lorde Demônio. Ela estava com pressa, pois achava que eles não poderiam mais demorar com isso. Ela acha também que se Roland estiver envolvido no desaparecimento do Rei Lorde Demônio, então
ela vai pegar ele e perguntar. Enquanto isso, a Liu Dio comenta que o alvo está indo para a zona segura de Kangyan e deve estar procurando pelo Rei Lorde Demônio. E o Haoran acha que parece ser uma aliada. É uma chance deles fazerem amigos, então eles deveriam cumprimentá-la. A Babilônia encontra o grupo de jogadores e ela se pergunta se eles já sabiam que ela estaria passando e prepararam uma emboscada ali. Até que ela vê o nível deles. Como o servidor tinha pouco tempo que foi lançado, ela não esperava que eles já estivessem no nível 24. Ela acha que eles se tornarão uma grande ameaça se ela não se livrar deles agora, então ela iria matá-los. Rapidamente, ela lança um ataque numa cor roxa na direção deles, atingindo Haoran com toda a sua força. Rapidamente, a Babilônia pega Liu Dio e começa a bater nela também. A garota de cabelos castanhos usa sua cura de nível 3, e quando a Babilônia iria atacar a garota de cabelos castanhos, a assassina simplesmente bloqueia o ataque dela, e isso deixa a Babilônia surpresa. Ela queria saber quem é a Anliu, e a Anliu, com tamanha frieza, fala para a Babilônia ouvir com atenção e deixar ele terminar de falar. A Babilônia estava bastante incrédula. De olhos arregalados, ela pensava e ao mesmo tempo se perguntava como isso é possível, pois ela está vendo um assassino usando um escudo. E mesmo que ela pudesse usar um escudo, é impossível aguentar o seu ataque direto. Até que ela vê que o escudo da Anliu é simplesmente um frango assado, e ela fica sem entender nada. O pobre coitado do Haoran estava ali tossindo, afinal, ele foi atingido com tudo e ainda estava tendo que lidar com toda aquela poeira. E ele também tinha uma passiva do Ladino, que era a determinação de barata. Ele tinha imunidade a ataques letais. Ele também usou uma poção de recuperação intermediária para restaurar 500 de HP. Tremendo bastante, ele pede para que Anliu conte para a Babilônia rapidamente. E a Anliu fala para a Babilônia que isso não é apenas um frango assado. E a Babilônia pergunta para ela o que mais seria então. E de repente, a Anliu consegue se desgrudar da Babilônia e fala que é um presente do Lorde Ye. Ela explica que é o seu corpo e alma. É a prova de que pertence ao Lorde Ye. A Babilônia sentiu um impacto. E a Anliu fala para ela que esse é o tesouro supremo deste mundo. Ela chama aquilo de frango libur, uma mescla de Excalibur com frango. Exatamente isso. E a Anliu não estava de brincadeira, tá? Ela simplesmente causa um rombo gigantesco naquele lugar. Um frango grelhado de aparência comum havia repelido um grande demônio de nível 101. A Anliu explica que o protagonista esperava que ela encontrasse essa crise, então ele acabou dando aquele tesouro para ela. E o Haoran, chorando bastante, fala para Anliu que já que ela tem tempo para dizer tantas coisas, ela deveria dizer com clareza. Ele acha que ela deveria parar de ficar com conversa fiada e dizer logo que eles fazem parte do acampamento do Rei Demônio. A Babilônia acha que ela foi descuidada, e ela não entende por que um jogador abaixo do nível 30 tem esse tipo de poder. Frustrada, ela acha que Anliu está usando algum tipo de trapaça, e ela não podia simplesmente falhar ali. Exalando um grande poder, a Babilônia fala que ela tem que encontrar o Rei Lorde Demônio. E o sistema avisa para todos que a Babilônia está entrando na sua segunda fase, e ela estava perdendo 99% da sua sanidade. O líder do grupo começa a se lamentar, dizendo que ela simplesmente está se transformando e as coisas podem ficar fora do controle. Eles não podem deixá-la enlouquecer, pois caso contrário, realmente vai ficar difícil ter diálogo. Naquele momento, a garota de cabelos castanhos pergunta para o líder do grupo o que eles deveriam fazer, porém, ele pede para que ela não tenha pânico. De frente para a Babilônia, ele fala para ela que eles sabem onde o Rei Demônio está. Enquanto isso, a Belial simplesmente estava fazendo uma massagem no Baobao, até que ela olha para a janela e vê aquela criatura que na verdade era a Babilônia. Ela acha que aquela criatura parecia ser familiar. Nisso, o Haoran pede para que a Yuan conte para ela, e a Yuan conta para a Babilônia que o Rei Demônio está na zona segura. Ele se disfarçou de novato com um bug. Ela também comenta que eles foram contratados por ele para buscar o seu gato de estimação. No caminho, eles tiveram alguns problemas e ficaram gravemente feridos, mas o Rei Demônio foi piedoso, dando presente para eles. Ela explica que as bandagens que o protagonista havia feito os permitiu subir uma posição no ranking em 5 níveis, e eles se submeteram ao seu poder e decidiram retribuir o favor servindo a ele no futuro. Foi assim que tudo havia acontecido. E a Babilônia fica completamente revoltada, gritando e dizendo que eles não apenas trapacearam, mas também estão tentando enganá-la. Ela acha que eles deveriam pelo menos inventar uma história com um pouco de lógica, pois ninguém acreditaria em uma coisa tão escandalosa assim. Mas o Haoran deixa claro para aquela demônio que eles possuem provas. Ele mostra a foto do Rei Demônio, uma foto que todos estão do lado dele. E adivinha o que a Babilônia fez? Exatamente. Ela foi comparar com o desenho de Belial. Bastante revoltada, ela fala que eles nem parecem iguais e acha que o Haoran está mentindo para ela. Ela se sentiu insultada e muito furiosa, entrando diretamente na terceira fase. E agora realmente tudo foi para o espaço, pois a sanidade dela foi completamente perdida. Ela chama aqueles humanos de malditos e pergunta como eles ousam usar tais truques para emboscá-la. E só por causa de toda a ousadia que eles tiveram, ela vai destruir 100 milhas desta terra. Vendo que o negócio ficou feio, o Haoran fala para Anliu que a negociação falhou, então ela deveria pará-la. E naquele momento, Anliu
estava chorando, dizendo que o presente do Ye está quebrado. Nisso, ele olha para o lado e vê que a Ludil saiu do grupo. Mas nem tudo está perdido. O ataque da Babilônia simplesmente havia sido cortado. E eles acabam vendo que o boss da masmorra estava ali. Sim, o gatinho simplesmente estava em cima da Belial. O Baobao pede para que a Babilônia pare com isso, explicando que ela está arruinando o plano do Lorde Rei Demônio, fazendo confusão ali. E enquanto ela fica furiosa, lançando diversos mísseis ali, o Baobao tenta explicar que o Rei Demônio agora se disfarçou de humano e está à espreita na cidade. Ele diz também que o Rei Demônio tem estratégias e planos de maior alcance, e se ela parasse com isso, ele poderia até levá-la ao Lorde Rei Demônio. Porém, ela continua atacando sem se importar com o que ele está dizendo. E aí Yuan comenta que realmente a Babilônia havia perdido a sua sanidade. O Haoran prefere não acreditar nisso, pois se ela realmente perdeu a sua sanidade, será um ato impossível conseguir se comunicar com ela. E o Baobao, com apenas um soco, simplesmente corta ela no meio, causando uma baita explosão naquele local. Enquanto isso, o jovem protagonista estava fazendo dinheiro, até que ele sente uma brisa. E aquela brisa, obviamente, era devido ao impacto daquela batalha. E ele fala para si mesmo que a paz daquele dia estava sendo algo completamente incrível. Após ela ter afundado o chão, graças ao soco que ela tinha levado do gatinho, o Baobao pergunta para ela se ela pode ouvir agora. Porém, na perspectiva dela, ele realmente só estava falando miau. E para piorar a situação, a barra de HP dela estava no mínimo. Quase indo para o além, ela fala que na verdade não consegue entender a linguagem dos gatos, até que o Baobao se dá conta de que ele tinha esquecido de trocar sua linguagem depois de ter falado com o seu mestre. Bastante aborrecido, ele pergunta para a Belial por que diabos ela não lembrou a ele de fazer isso, e ela é bem sincera dizendo que ela realmente esqueceu. Nisso, a Babilônia reconhece a Belial. Então ela vê que a Belial realmente estava viva e elas deveriam ir juntas para salvar o Lorde Rei Demônio. E ela acha que elas também deveriam explodir aquela zona segura. E o gatinho fica muito bravo após ouvir ela ter dito isso, dizendo que ele está achando que ela realmente está querendo morrer. E ela ficou com bastante medo após ouvir ele ter dito isso. A Yuan fica muito feliz, pois no fim de tudo, eles conseguiram sobreviver novamente. E o Haoran diz que na verdade foi um alarme falso. E a Liu Jiu achou que isso foi realmente ruim, pois ela achou que desta vez iria comprar o caixão deles. A Yuan e o próprio líder do grupo ficam bastante bravos vendo a presença dela ali. Afinal, no momento de aperto, ela simplesmente saiu do grupo. E agora, ela estava ali de novo vendo que eles estavam bem. A Liu Jing ignora completamente o que eles estavam falando e comenta que ela estava observando de longe. E foi surpreendente. Ela comenta que parece que é um gato doméstico gordo, mas na realidade, ele é um monstro insondável e com um único contra-ataque derrotou o chefe demônio de nível 111. Ela acha que aquele gatinho gordo é tão poderoso que ela não gosta nem de pensar sobre isso. E o Haoran concorda com ela, dizendo que é difícil de acreditar. Enquanto isso, a assassina de cabelos rosas estava chorando, pois o presente que o protagonista havia dado simplesmente se transformou em pó. Em seguida, o protagonista chega em casa e ele procurava pelo Baobao. Ele vê que acaba não tendo resposta e então chama Belial, pois ele gostaria de se divertir um pouco com eles. Vendo que nenhum dos dois respondeu, ele fica com medo, pensando que eles estão num mundo caótico. Então, ele se perguntava se estava certo que nada vai acontecer. Nisso, a campainha começa a tocar e ele vê que a visita era do King Haoran e o seu grupo. E após ele abrir a porta, o Baobao e a Belial vai para os seus braços. Ele rapidamente começa a chorar e agradece ao grupo por isso, pois ele fortemente acredita que eles estavam em perigo e aquele grupo havia os salvado. O Haoran, um pouco sem graça, explica para o protagonista que foi uma coincidência e foi moleza ajudá-los. Porém, ele pede para que o Ye não seja tão político assim. E antes que ele pudesse terminar de falar, o protagonista fala que já entendeu e então ele já não precisa mais ser tão formal assim, pois eles são amigos. Isso pega o líder do grupo de surpresa. Nisso, o Ye pede para que eles entrem e sentem um pouco, enquanto o garoto fala que na verdade eles trouxeram um presente para o protagonista. E o protagonista queria saber que tipo de presentinho seria esse. E o Haoran fala que é um pequeno pet selvagem e ele achava que o protagonista iria gostar disso. Então, ele mostra a Babilônia, que estava na sua versão mini, e ela estava muito feliz em ver o Lorde Rei Demônio. Mas a reação foi extremamente o contrário. O Ye não conseguia acreditar que era outro demônio, e ele queria entender o motivo do Haoran ter trazido ela até ele. Um pouco sem graça, ele fala para o Haoran que na condição que ele se encontra, ele realmente não está na posição de cuidar de mais pets. Então, ele acha que eles deveriam cuidar daquele pet por si só. E a Babilônia fica chateada, pois ela havia sido rejeitada. E de forma repentina, ela simplesmente arranca os seus chifres e oferece para o Ye. E o protagonista pergunta o que ela está tentando fazer. E a Babilônia explica para o Ye que ela tem um metabolismo muito rápido, então ela pode produzir 3 pares por dia. E ela pede para o seu mestre que ele possa aceitar isso. Então, pensando no lucro, ele simplesmente coloca a Babilônia no seu ombro. Ele agradece por isso e pede para que todos entrem e se sentem. Ele deixa claro para todos que o seu cafofo
bufo é um pouco bagunçado e eles não deveriam dar muita bola para isso. Porém, o Haoran pede para que ele pare de ser tão formal assim com eles. E quando eles pisam naquele local, eles simplesmente são atacados com uma força completamente sobrenatural. Aí o Wan pergunta para o líder do grupo o que foi isso. E o protagonista pergunta para o líder do grupo se aquele amontoado de coisas havia assustado ele. E explica que aquelas são algumas armas de iniciantes que ele havia feito enquanto praticava a sua habilidade de forjamento. Mas não eram apenas armas, também tinham armaduras para iniciantes. Ele também mostra algumas bonecas que ele havia feito enquanto ele estava praticando a escultura. As bonecas que o Ye havia feito eram completamente assustadoras. Todas elas tinham um semblante completamente psicopata. E como ele era bastante ingênuo, ele ainda pergunta para o pessoal se eles não acharam que elas eram fofas. O Haoran simplesmente mente para ele, dizendo que sim, elas são muito fofas. E ao mesmo tempo que dizia isso para o protagonista, o Haoran ficava pensando e ao mesmo tempo se perguntando que tipo de casa é essa. E para ele, aquilo era obviamente um tipo de galpão assustador. E o Ye explica que originalmente ele queria vender no mercado, mas ele percebeu que vender barato seria um prejuízo e vender caro seria um negócio estagnado. Então, ele não viu outra escolha a não ser empilhá-los em casa. E o Haoran continua fingindo, falando para o protagonista que entende perfeitamente. E o Ye fala para o Haoran que se ele quiser, ele pode levar. Mas são apenas as coisas de iniciantes que estão no saguão. Ele vai vender os intermediários e os avançados depois. Obviamente, o Haoran é pego de surpresa com a fala do Ye, até que ele se dá conta de que realmente até mesmo um frango assado pode ser super poderoso, e não seria surpreendente se o protagonista conseguisse forjar equipamentos que desafiam o céu. No fim de tudo, ele não precisava se preocupar, pois qualquer coisa de iniciante ali poderia ser muito poderosa. Após eles sentarem no sofá, o protagonista se perguntava como ele poderia dizer isso casualmente, e ele comenta que tem certeza que as recompensas que eles recebem por matar monstros são muito mais impressionantes do que as coisas que ele faz, até que o Haoran vê que aquele sofá na verdade é um item mágico também. Vendo o Haoran daquele jeito, o Ye comenta que ele também fez o sofá e pede para que ele se sinta confortável nele. Mas para piorar a situação, não foi só o sofá que ele fez. O teto, a mesa de café, as janelas, o chão. O cara é realmente um criador nato. E até a água que ele estava oferecendo para o grupo era diferenciada. O Haoran vê aquela água verde e pensa que ela está cheia de magia maligna. E o protagonista explica que ele havia aberto um poço no quintal, na esperança de economizar dinheiro nas contas de água. E o chá foi preparado com a água do poço. E o Haoran comenta que o poço da eternidade é realmente incrível. E ao mesmo tempo, o Haoran pensa que combinado com a sensação que ele teve quando acabou de chegar, é possível que todo aquele edifício se transformou em uma arma mágica. Ele demorou para entender, até que ele percebeu que não levou nem 3 dias para produzir tais materiais, e ele acha que o protagonista é uma existência muito poderosa. E tudo que o Haoran pode fazer agora é se render a ele e fazê-lo aceitar eles como seu exército. Ele acha que só assim eles poderiam sobreviver naquele mundo. Nisso, o Ye pede para que todos bebam o chá, e obviamente o grupo bebe rapidamente. Nisso, o protagonista comenta que ele acabou de ouvir que houve uma batalha muito feroz que não estava muito longe da zona segura. E então, ele pergunta para o Haoran se foi assim que eles conseguiram a Babilônia. E meio sem jeito, o Haoran o responde dizendo que sim. E o protagonista acha isso muito incrível, uma verdadeira batalha feroz. E o Haoran fica incrédulo, pois o protagonista simplesmente acreditou neles. E então, ele comenta que ele também não esperava que tal coisa acontecesse. Porém, o protagonista fala para o rapaz que, felizmente, o resultado foi bom. Mas o Haoran não entende muito bem o que o Ye quis dizer. E o Ye responde dizendo que o resultado bom foi que ele acabou sobrevivendo. E em meio a tudo isso, ele acabou aparecendo na sua casa para que eles pudessem tomar um chá juntos. Então, o Lorde Rei Demônio parabeniza o Haoran e o seu grupo por terem sobrevivido. E o Haoran confirma que eles realmente conseguiram sobreviver. E naquele momento, o Haoran estava se sentindo aliviado, pois o protagonista estava aceitando tudo o que eles estavam dizendo. E novamente, o protagonista pede para que todos bebam novamente, e eles bebem como se fosse um bando de crianças. Isso, o protagonista pergunta para a assassina se ela comeu todos os frangos fritos que ele havia dado para ela anteriormente. E ela fica bastante deslumbrada, pensando que, como esperado, o Ye já sabia tudo sobre a batalha. E ele também já sabia que ela tinha usado a Excalibur frango. E ele fala para ela que ainda tem muito frango frito e guardá-lo ocupa muito espaço. Então, ele simplesmente dá 20 frangos fritos para ela. Porém, não foi só a assassina, ele simplesmente dá 20 frangos para todo mundo. E naquele momento, a garota de cabelos rosas pensa que nunca iria decepcionar o Ye. Ela olha para o seu grupo com um olhar ameaçador, pensando que eles também não deveriam decepcioná-lo. Até que a campainha toca novamente, e era o
Roland dessa vez. Ele comenta que ficou sabendo que uma pequena batalha aconteceu lá fora, então ele veio ali para dar conforto para o protagonista. Então ele pergunta para o Ye se tudo está bem, e deixa claro que se ele precisar de alguma ajuda, ele está ali com tempo livre para ajudá-lo. Até que ele vê a Belial na bolsa do protagonista e ele fica sem entender nada, pois ela havia sido morta anteriormente por ele mesmo. Ele vê também que toda aquela construção parecia mais uma arma mágica. Ele também vê vários suprimentos de armaduras, vários bonecos que poderiam ser usados com magia e ser um exército, e um suprimento gigante de armas de guerra. E isso deixa ele completamente incrédulo, pois ele acha que o protagonista está se preparando para o Armagedon. E ele acha que tudo que ele deveria fazer agora é tentar ficar em paz com o protagonista. Ele acha que deveria apaziguar as coisas, até que ele vê o grupo que ele tinha um acordo dentro da casa do Lorde Rei Demônio. E ele fica sem entender absolutamente nada. Mas resolve sentar no sofá para dialogar um pouco. Nisso, ele prefere acreditar que o grupo tem um plano, então dá um joinha para eles, pois acha que o grupo ainda está de pé no acordo.